Reza a lenda que no princípio do tempo um livro foi criado, e nele escritos os questionamentos mais inquestionáveis da ficção fantástica, capazes de enlouquecer o mais sábio dos sábios. Você está prestes a abrir as páginas do Fantasticron. Com grandes poderes vem grandes irresponsabilidades, seja no mundo real ou no mundo fictício. Mas se nós somos tão obcecados pelo poder, por que diabos é tão difícil se criar personagens superpoderosos, carismáticos, para responder ou tentar responder este questionamento que o Fantasticron nos traz? Eu convoquei um grupo de pessoas superpoderosas aqui para a nossa mesa, começando por ela, que compartilha o sobrenome de uma das mentes mais poderosas do universo Marvel, Vicky Xavier. Muito obrigada pelo convite. Poxa, que isso? Obrigado a você pela sua presença. Feliz de fazer parte desse culto nerd maravilhoso. Exatamente. Vamos ver se até o final do programa você estará feliz, porque é uma situação perigosa. Sim. Tá bom? Vamos correr esse risco. Ele que tem, sim, uma presença que alguns dizem ser muito perigosa, uma presença muito poderosa. Ele que tem um podcast, eu diria, com o fundo mais psicodélico do mundo dos podcasts, Rogério Vilela. Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Beleza? Terráqueos, porque você veio de fora? Vim Esse de é o seu fora. segredo? O meu segredo é esse. Fazer vir? um podcast para aumentar o meu poder aquisitivo. Ah, sim. Falaremos talvez sobre Tá. o poder aquisitivo aqui e os Que é o que super-heróis é. que... Que são os caras da grana. Isso, que o dominam. Exato. Exatamente. E ao meu lado esquerdo, como não poderia deixar de estar, ele, a mente mais intelectual do Omelete, quiçá da internet, o meu amigo Marcelo Hessel. Você vê pelo tamanho da cabeça. Exatamente. Né? É lógico, é praticamente o líder, o vilão do Você é o Incrível líder. Hulk. Exatamente. O incrível Marcelo Hessel. Muito obrigado a todos vocês. Obrigada. Nesta mesa, sim. Vocês foram brifados que é perigoso, né? Estar na presença do Fantástico. Assim, eu tô virado pra joia aqui, inclusive. Eu vou ser o primeiro a ser arrebatado. Você Sem sentiu, correr risco. você sentiu, né? Eu tô sentindo, tá? A Inclusive tá energia flicando já. aqui. A vibração. Se o telão aqui ele vibrar um pouco é porque, pô, tá rolando Sim. um choque de ondas. Mas normalmente vibração é gostoso, né? Então a gente vai nesse ritmo aqui da... Vamos voltar pro ASMR. A ASMR é outra pauta, quem sabe. Enquanto eu posiciono aqui para que ele fique voltado as energias para o pessoal que está nos assistindo, eu começo aqui a nossa pauta sobre personagens superpoderosos, contextualizando, começando com a nossa queridíssima professora X. Sim. Qual foi o personagem fictício, evidentemente, superpoderoso ou superpoderosa que você teve o primeiro impacto quando era uma pequena child? Eu lembro logo de cara, parte de desenho Homem-Aranha. Ah, ok. E quando começa a parte de vídeo, não, né? Vídeo, De então vídeo. pegando videocassete, entregando a idade. Aí sim. Locadora. Batman e Robin, bons tempos de locadora. Olha aí. Acontecimento. Que é um Batman e filme Robin. poderosíssimo. Pouca gente se lembra que ele teve o poder de estragar a franquia do Batman. Exatamente. Pois é, que é instragável, né? Não dá pra você estragar o Batman. É um superpoder, não é Sim, mesmo? você estragar uma franquia consagrada. Exato. E você, Vilela, seu primeiro Eu impacto? tava pensando aqui, Super cara, poderoso. eu acho que no desenho foi o Fantomas, não sei se alguém de vocês sabe. Nossa, agora falando de videolocadora. Então, a gente não, puxou. assistia na televisão, Fantomas. Aham. Era Fantomas de desenho animado, que tinha o Zero, né? Que era o arquivilão, que era o Zero. Sim. O cara gostava demais, que era basicamente uma caveira com uma capa É muito maneiro o e visual. com uma agulha gigante. Era Sim. isso. Você sempre gostou de coisas satanistas, assim. É, né? tem Quem esse sabe? negócio. Tem. E o Ultraman, cara. O Ultraman Ah, sim. eu era Ultraman. viciado. Como é que era o símbolo do Ultraman, do final? Era assim. Era tipo uma cruz, assim. Uma cruz. E ele tinha aquele Mensagem. pisca-alerta nele que às vezes acendia que ele precisava
tava fraco. Isso é interessante, vou puxar esse pisca-alerta de novo aí, mas eu quero saber do meu amigo Marcelo Hessel, o primeiro personagem super poderoso que você se lembra. Primeiro personagem, estava tentando lembrar aqui, provavelmente ou alguma coisa de desenho que passava na televisão, Sim. sei lá, o Mighty Mouse, era sim. naquela época, assim, Super Mouse. anos 80, alguma coisa assim, tipo É. Super Mouse, ou então algum personagem dos Trapalhões se vestindo da Liga da Justiça, talvez. Sim, você começou com as paródias até, né? Ou então super vilões, tá na moda super vilões e tal, tipo Capitão Feio, acho que foi um super vilão Nossa, que sim. pô, já tá ali no comecinho. Que né, usava das coisas, sabe? seu superpoder para o mal, para Exatamente. sujar. Não tem nenhuma redenção possível pro Capitão Feio. Exatamente. É porque quando o Vilela trouxe a coisa da luzinha no Ultraman, eu lembrando do texto que eu puxei no começo, falando sobre por que é tão difícil você criar personagens super poderosos, mas carismáticos, né? E normalmente a gente lembra das fraquezas, né? Dizem que os melhores personagens super poderosos são os que têm fraquezas ou identificáveis ou que você possa acompanhar e entender o que está acontecendo. Então a luzinha do Ultraman era justamente isso. O cara fica imenso, é fortão, não sei o quê, mas ele tem tinha um tempo, né? Na verdade era isso. Um tempo que o cara, eu acho que aguentava dentro daquela roupa que devia fazer um calor, que dava Tu acha que era isso? dava pra ver o zíper do... Era incrível, cara. Você acha que ele falou pros alienígenas quando transformaram e falou assim, não, olha, eu topo. Eu topo. Mas eu só posso ficar 10 minutos. Esse é o limite. Começa a A gente esquentar. não estava falando de Evangelho agora há pouco aqui. Sim, tem uma Evangelho. do Evangelho que é incrível, que é uma tecnologia super avançada, a única capaz de lidar com os anjos, e ao mesmo tempo é um robô ligado no fio, velho. Milagre, uma né? bateria. Excelente exemplo. Você bota uma dificuldade para aquilo que seria, de outra forma, invencível, né? Pois é, Eu adorava essa desenvolver tomada. uma bateria que dure mais, não. Não. Ele tem uma bateria Putz. super limitada, parece um iPhone gigante. Esse robô do Evangelho... Super iPhone. Super iPhone. Esse robô do Evangelho, ele me lembra quando eu era... A gente tá falando quando a gente era criança. Todas as crianças da rua ganharam um carrinho de controle remoto, que era a vibe dos anos 80, né? E tal. Eu falei, mãe, pai, meu pai é professor de educação física, minha mãe é professora, trabalhava em fisioterapia e tal, não sei o que, não tinha tanto dinheiro. Aí o carrinho que eles compraram era um carrinho de controle remoto, mas tinha um fio. E foi muito decepcionante. Desculpa, mãe. Isso era o melhor. Mas... Sabe, é bom que você faz exercício. Eu ficava correndo, sabe? Será que foi daí, Eu sou né? mais velho ainda. Na minha época não tinha nem carrinho de controle remoto. Era um tipo de uma mola, um negócio que você apertava. E ele... Tipo um negócio amarelo, você apertava e ele ia. Soltava um ar, sei lá, e ele ia, cara. Sim. Tipo um carrinho de fricção, né? Exato. Tinha isso também, ia pra Eu trás. achei que você ia falar que você era tão velho que você usava aquele negócio que era um pau e uma roda. Um pneu. Sabe que as crianças... Pô, meu pai foi pneu, dessa. Meu pai pegou essa época. correndo com um pneu. Você vê, a gente compra PlayStation, Xbox, custa, sei lá, R$6.000. Pra quê? As crianças usavam um pedaço de pau e um pneu. Bons tempos, né? Não, mas até lembrei hoje assim. agora de um grande super-herói aqui que vocês não lembraram, Chapolin, né? Sim. Chapolin, é Alguns verdade. dizem que é um dos mais poderosos. Eu né? acho. Quais são os Eu poderes do Chapolin, Hessel? Vamos lembrar aqui. Ele toma as pílulas de nanicolina, né? Que ele diminui, então ele é o Homem-Formiga. Ele é o oposto do Ultraman. Ele é o Thor, porque ele tem a marreta. A marreta Ele é o Homem-Formiga biônica. também, a marreta Marreta biônica. biônica. Ele tem a super força também, né? Que ele, Sim. Com certeza. E ele é a Capitã Marvel, ele viaja pelo espaço, nos aerolitos. Os aerolitos, é verdade. mais? Ele também tem o poder de teletransporte, se a gente pensar. Ele é onipresente. Total. Ele é onipresente, ele é o Dr. Manhattan, basicamente, do universo. Ele é Supra-sumo dos só com a super-heróis. roupa. Né? Pelo menos isso a gente tinha. Uma roupinha no... Agora, que tipo de impacto cultural vocês acham assim na psique? Vocês Na acham psique. Vocês acham que vocês tiveram com esses personagens que vocês se depararam quando criança? Assim, você acha, por exemplo, Vic, que assistiu o Homem-Aranha, assistiu o Batman, fez alguma coisa contigo? Batman, esse especificamente que eu trouxe, logo de cara, não. Ok. Né? Vamos ser honestos. Mas o Homem-Aranha foi o meu primeiro contato de alguém que era igual a mim, né? Sem Sim. ser o Homem-Aranha, né? Aham. Você era fudida também quando você era mais nova, que nem eu? Nossa Não tinha senhora. dinheiro, família, não tinha nada. Não, eu vim de uma família bem estruturada, mas eu sofria muito bullying, né? Então, olha os aí, caráter. desenhos e eles serviam muito como um refúgio pra mim. Ok. Então eu ver ali o Peter Parker com aquela Peter Parker, né? Hoje em dia. Pedro, como é que é o nome dele? Pedro Você acaba de revelar a identidade secreta do Homem-Aranha sem aviso, sem falar o que... Norman Osborn pegou o telefone agora. E agora, joguei essa assim, né? Sem Entregou. nenhum tipo de... Tá. De filtro. Spoiler, aviso de spoiler. Sim.
Eu já ia jogar sem nenhum tipo de lubrificante. Pra quê, Vitória, né? É bom também. Sim. Então, Batman e Robin também. Ali teve muito lubrificante, vou te falar. Calma, fantástico. Tem alguma Você vê que ele coisa ficou aí, né, nervoso. do assunto aí que ele Você tá ofendendo o livro, Vitória. Cuidado. trouxe Batman e Robin de primeira. Não foi debocha difícil. do fantástico, senão ele fica... Mas em resumo foi isso. Acho que eu me identifiquei. Eu trouxe esse Uma pessoa meu lado, comum. E que tinha ali. Falou, talvez eu consiga usar isso a meu favor de alguma forma. Mais Entendo. pra frente. Tanto que eu corta para 2022 e cá estamos, né? Falando dele. Nessa minha memória afetiva. Exato. Eu acho. Olha aí. Importantíssimo. E o Fantomas, te ajudou o quê? Emagrecer com aquela cara de caveira dele? Não, me fez começar a desenhar. Olha aí. Eu tentava desenhar os personagens. Speed Racer, que era um pouco super-herói, né? O carro dele era uma coisa Claro. que Aham. tinha. E eu era fascinado pelo Speed Racer, ele fazia corrida em desenho. Eu lembro de desenhar muito também Ultra Seven, Ultraman, Spectreman, toda aquela Então galera. foram talvez o começo da sua inspiração para querer reproduzir aquilo Total. enquanto desenhista. Eu desenhava meio, tentava fazer a proporção. Eu lembro Sim. de eu anotar, de minha mãe anotar assim, por que ele está grande, porque ele está em primeiro plano. não sei A o gente quê. trouxe aqui no telão, olha só, os primeiros desenhos do Vilela. Ah, não? Não? Não, desculpa. Tá. Foi um momento. Nossa! É mágico mesmo, o livro é mágico. E você, Hessel? Vamos lá. Impacto cultural. Eu tava lembrando agora, a adolescência, o conceito de adolescência foi meio que inventado nos anos 50. Assim. Antes Ela disso, vai as querer pessoas não- desconstruir As pessoas- a adolescência. O É, Hessel não, é eu estou assim. tentando buscar aqui Eu gosto, a eu origem gosto. do meu pensamento Sim. da minha adolescência. A adolescência foi inventada. Tipo, a adolescência foi inventada pela publicidade, né? Tipo, antes você não era adolescente. Você era Não. criança, você aprende a herdar, sei lá, o ofício do seu pai e você vai lá e começava a trabalhar com o Bons seu tempos, que as crianças trabalhavam nas minas, era. Exato, né? Estavam mais presentes com os pais. Hoje em dia o pai vai trabalhar, a criança fica com a mãe. Entrava em contato com amianto, essas coisas, né? Eu acho que fortalece. Exatamente. O amianto tem que voltar. A adolescência foi meio que Vai ter inventada. superpoder. Precisamos do homem amianto. Inventaram o conceito da adolescência quando você estava lá nos anos 50, no pós-guerra, né? Rolou uma bonança econômica, as pessoas nos Estados Unidos tendo filho adoidado. E aí você tinha que arrumar uma função ali para a mesada de quem era adolescente. Né? Se você for ver a produção americana no cinema, a quantidade de filmes feitos para falar do perigo da delinquência juvenil é absurdo. Você tem, sei lá, Juventude Transviada, só os filmes do James Dean deve ter uns 2, 3. Sim, o perigo Então, do adolescente sem fazer nada. E aí eu tô pensando que as coisas que me formaram assim, quando eu assistia o programa da Xuxa e tal, só tinha desenho com lição de moral. É verdade. Que era He-Man. que era o He-Man. O He-Man tinha lição de moral no final e tal. Falou, o que a gente aprendeu hoje? O desenho era tudo isso, sabe? Exato. Você tinha as histórias de super-heróis, as histórias de fantasia, mas elas eram feitas para te botar na linha. Pra te falar, olha só, o que é virtuoso e o que não é virtuoso. Te doutrinar, né? De alguma isso. forma. Os contos de Eu não fadas acho nem que já seja- tinha isso, né? Os contos de Tinha, fadas tinham era essas muito lições isso. de moral. sim. Né? Sim. O conto os irmãos Grimm escreviam aqueles contos com os finais horrorosos para que as crianças não se embreassem na floresta. Exato, né? E fossem devoradas pelos lobos ou pisassem numa coisa. bruxa, né? Que a versão Tem que cortar a original perna é fora. muito sombria, né? Sim. Mas Nossa. acho que no século passado isso ganhou de verdade um caráter assim para te manter na linha, entendeu? Para te Sim. manter na linha, enfim, você contribuir para a sociedade, né? Claro. Então por isso que a gente assistia He-Man, enfim. Perfeito. E no final você via até o último minuto e você na She-Ra você tinha que saber onde estava o Corujito, você tinha que se engajar, era uma coisa, uma tarefa, é como se fosse uma lição de casa. No programa de hoje, aprendemos que o esqueleto Amiguinho, foi atrás de poder, mas sem a moral, o poder é uma arma. Tinha sempre uma... Ou seja, lembrando a coisa dos poderes e da responsabilidade, você aprende que a responsabilidade é o principal aí, desde o Perfeito. começo. É. Inclusive o He-Man e a She-Ra era o combo que eu entro nessa jogada com vocês. Foi assim o meu grande primeiro impacto com personagens super poderosos, que eu via muito desenho animado com a minha prima Bruna. Então a gente já dividia essa coisa. Tem a mulher super, né, pela honra de Grayskull e pela força de Grayskull e tal. E justamente tinha essa magia de você, caramba, esse personagem é a coisa maior do mundo. Agora, eu também lembro Tinha que... questionamento, né? Por que ele ficava bronzeado quando... Não, eu ainda não não. tinha. Mas eu lembro de quando eu notei que tinha uma falha nesse quesito de assim, Transformação? Não, no sentido de que essa coisa que eu falei de se é muito poderoso, cadê a fraqueza? Que foi um dia que o He-Man, ele é aprisionado. He-Man foi aprisionado. Não lembro mais quem, acho que foi o Hordak, sei lá. Porque teve um crossover, né? Que era a She-Ra veio do planeta assisti, e tal. Adorava quando tinha encontro. O crossover, maravilhoso. E aí, pouca gente lembra que a She-Ra era do mal, Vic. A She-Ra trabalhava para o Hordak, né? Que era o cara do mal. E aí, o He-Man, ele foi contido, e aí o narrador falou, por uma liga de aço
que o cara manipulou lá com mágica. E aí prendeu ele assim, né? Tipo, em volta dele falou assim, He-Man está preso com o aço mais poderoso do universo. Eu falei, porra, agora ferrou pro He-Man. Vem aí, acabou. Agora, como é que ele vai se soltar daí? Tem alguma coisa... E aí, meu irmão, o He-Man simplesmente... Tinha sempre o... E aí, a parada estilhaçou. Aí eu falei assim, porra... O negócio... A barra agora foi posta ali. Não tem mais nada que segura ele. né? Se o cara quebrou o aço mais forte do universo, quem vai parar o He-Man? Fato. Não é verdade? Opa. E aí tá ele hoje aí, delinquente, fazendo as coisas dele, jogando cadeira do hotel, jornalista, e ninguém segura o He-Man hoje. Você precisa de 3 filmes para você, nesse arco tradicional, você chegar no estado de delinquência. Tá. A gente viu isso no Homem-Aranha 3, que ele virou emo e consumindo drogas, dançando, No Homem de Ferro, a mesma coisa, que ele virou paranoico, conversando consigo mesmo, conversando com a armadura. Sim. Você precisa de 3 filmes, é o estágio normal. É o arco dramático para que ele passe por essa... Ok. Sim. Ok. Mas eu acho, brincadeiras à parte, eu acho bem interessante a gente achar a fraqueza de cada um e até trazendo o Homem-Aranha de volta aqui pro papo, a fraqueza dele, de certa forma, era... ele mesmo, né? Era aquele momento onde ele se encontrava com os dilemas pessoais ali, que é o que a gente acompanha até hoje nos filmes. Uhum. E isso é muito interessante. Acho que é por isso que é um dos personagens ainda hoje mais com o qual a gente consegue mais se identificar. Sim. Fala, ele tem problemas reais, apesar de ser uma pessoa fantástica. Exatamente. Tinha essa parada. Eu lembro de um episódio que foi muito legal do Speed Racer, que ele fica cego, né? E aí o irmão Pro dele... piloto não é bom. Não, e o irmão dele fica com a perna machucada. Então, ele tem que dirigir, o irmão fala para onde ele tem que virar, cara. Pô, então, isso é bom. é uma tensão absurda. Eles estão num penhasco lá e ele cego. Aqui o irmão dele, que era o Corredor X, que ninguém sabia. Mais um spoiler aí. Opa. E aí o irmão, aqui, vira, não sei o quê. Então, cara, era uma tensão. Porque quando você é criança, você acredita mesmo naquilo que é possível, né? Eles recriaram esse dilema no filme Perfume de Mulher. Quando o El Pacino tá cego, ele tem que dirigir. Não, brincadeira. O cara vai falando, não, vira agora. É a grande cena de ação do filme. Sim, um grande momento. Total. Agora, e super pessoas? Vocês consideram, por exemplo, você falou de piloto. Os pilotos de Fórmula 1, eles têm que endurar, vou adaptar mal uma palavra aqui, né? To endure. Condições horrorosas, né? Dizem que eles emagrecem, sei lá, 5 quilos a cada... Sim. Melhor que crack, né? É rápido, durante crack. 1 hora, não sei quanto... não sei quanto, mas rápido também. Eles emagrecem muito, é uma tensão absurda, muitos deles desenvolvem bursite, né? Inflamações ali nos tendões. Quer dizer, vocês consideram assim super atletas, super pessoas? É necessário... Depende do atleta, depende. Se a gente pegar piloto e o que ele acaba emagrecendo, a gente também pode trazer os lutadores que precisam secar muito rápido. Ok. Não sei se eles são super pessoas, mas talvez eles tenham uma habilidade mais fácil de lidar com extremos. Ok. Mas isso talvez não necessitaria de uma mental, assim como falamos do professor Xavier, seu parente, uma resiliência mental. Sim. Super. Sim. A pessoa aguentar, um astronauta, né? O primeiro homem que foi à Lua lá, aquele até tem um filme, né? O Primeiro Homem, com o Ryan Gosling, exato. O cara era, eu não sei se ele era um psicopata ou uma pessoa muito forte. Eu entrevistei várias pessoas dessas que medalhista e o que eles falam é assim, quando acaba a carreira dos caras, os caras não querem ver aquele esporte mais pela frente. Porque sério? Aquilo traz uma sensação tanta de dor, porque, cara... Por exemplo, o Xuxa, cara, ele não nada mais. Eu falei, como assim? Não, cara, eu caio na piscina e lembrar de dor, de sacrifício, né? de uma ansiedade. Assim, a vida do cara é tão focada que é como se tivesse tudo escuro e só tem um foco. Assim. Sim. E o cara esquece de tudo. E é dor, o cara treina com dor, o cara treina machucado, o cara treina debaixo de chuva. É uma coisa tão absurda, o cara... que ele vai perdendo o prazer e aquilo vira uma obsessão. E a obsessão faz parte do que ele é. E quando termina a carreira, é como se... Nossa, que alívio, cara. Eu posso dormir a hora que eu quiser, eu posso fazer comer o que eu quiser. Exato. Porque esses jogadores de futebol costumam engordar também por isso, né? Porque o cara entrega a vida por um objetivo e ele vira um super-humano porque ninguém está disposto a abrir mão de tudo para fazer uma coisa muito bem.
E isso fisicamente vai ser cobrado lá na frente. O cara vai ter Sim. vários problemas no futuro. Eu tô falando do pessoal também os fisiculturistas, esses caras. Eles sabem que eles estão encurtando a vida, eles sabem que vão ter vários problemas, mas aquilo é a vida deles. Exato. E até fiz pergunta, e eles falaram que essa pergunta é feita para... Você preferia ser o Mr. Universo e ter 10 anos a menos da vida, ou ter 10 anos e... O cara prefere ter 10 anos... Tirar Claro, 10 anos da vida para ter aquele foco. Tem o Ronnie Coleman. O que pra gente, por exemplo, pra mim é um absurdo, entendeu? Claro. Eu não abriria mão de 10 anos da minha vida por nada, entendeu? Sim, mas vou viver até o meu prazer final. Eu comentar o Ronnie Coleman, que foi um dos grandes, né, Mr. Universo, o cara realmente era uma montanha de amor. É impressionante. Procurei depois, quem não conhece o Ronnie Coleman. Sim. Ah, não, só fazendo... Oi? Minha mulher eu viveria 10 Ela é anos. fisiculturista também? Não, Um mas abraço. Ah, não. por ela Um abraço e pelo meu forte. filho, tá? Porque senão depois fala, você não morreria por mim? Ah, Morreria, por ele, claro. sim. Morro, cada dia eu morro um pouquinho. Não, mas isso a gente está falando num ambiente de super performance, que, poxa, às vezes uma coisinha faz muita diferença. Então, sei lá, não lembro se era o Ian Thorpe ou o Michael Phelps, que são desses caras super medalhistas de natação e tal, tipo, por causa de uma diferença, sei lá, o braço do Michael Phelps, que é Exato. grande demais e tal, Exatamente. isso já faz ele se destacar demais dos outros. Então, Porque a diferença é tão pouca, né? Entre um e outro. Se o cara tem uma fisicamente, Claro. ele tem o osso... Vantagens genéticas. O próprio Ronnie Coleman, o fisiculturistas, tamanho tem. do pé, um desses dois caras, sei lá, calça 45, 46, uma coisa assim. Isso já dá pra ele uma vantagem como se ele fosse um mutante, entendeu? Claro. Total. Tem Doido. um cara conhecido que ele gosta muito de correr. E aí, quando ele era moleque, hoje ele tem, sei lá, 1,90 m, uma coisa assim. Gump, não era o sobrenome dele? É? Gump, uma coisa Então, assim. O nome dele. Pode ser que ele tá em todas as histórias. Corre muito. Ah. E aí ele queria muito correr de kart, que é quando você começa correndo e tal. Ah, Só que tá. ele era muito grande. E aí cogitou fazer uma cirurgia para cortar a parte do... Ah, não. Para diminuir. Como Se fala isso, da adaptar. canela aqui, para você Sério? adaptar e conseguir correr. Mas pelo menos o Caraca. Merlin Manson tirou uma costela, mas eu Tirou. comprava o barulho dele. Então... O objetivo final. Disseram que Prazeroso. é mentira. Que é isso. mentira? Eu cresci ouvindo que era verdade também. Bom pra esse Pra daí, poder, hein? pra poder se ficar mais feliz, né? Mais É. uma revelação aqui? Não sei. Tem uma Falavam atitude bem bíblica também, Também né? falava Se que o tirar- Marilyn Manson era o cara lá do Anos Incríveis também. Também é caô. Também é mentira. Mentira total. Podemos Mas até um dia procurar aqui no Fantástico se existe essa questão, né? Exato. Grandes falácias da cultura pop, né? Não, mas eu acho que a gente vai abrir uma nova modalidade daqui pra frente, que são as próteses, né? Quando entrarem as próteses lembrado. para os esportes. Porque aí você... É tipo Homem de Ferro. Aí você vai ter... O cara corre com prótese e vai bater o recorde. E aí as próteses vão... Os super humanos com Perfeito. próteses. Né? Com Você vai ter braço que criar mecânico. uma categoria exclusiva, Braço porque é de ferro. desvantajoso. Não Na vai- verdade, são 3 Olimpíadas, né? A Olimpíada tradicional, a Paralimpíada e a Olimpíada Cyborg, que é o que vai ser. Cyber Olympics. Essa é o que eu quero assistir. Aí Essa sim. é que eu quero Eu, assistir. inclusive, sou um defensor também da Cyber Olympics, mas eu sou um defensor da liberação de anabolizantes descontrolados nas Olimpíadas. Também, cara. Eu quero ver os caras voando. Eu quero ver os 100 metros, o cara flutuando. Mas teve um ataque do coração no meio da corrida, mas foi até o final. Exato. Me entreteve. Eu tô disposto a perder alguns atletas pelo meu entretenimento. Porque Não eles sei topariam vocês. também. Topariam. Com certeza. Eu acho, com amigo. certeza. Poxa. Eu acho que tem que 10 liberar anos. geral também. Libera, amigo. Imagina aqueles homens ranços, aquelas mulheres incríveis saltando como mutantes mesmo. Mas porque todo mundo já... Eu tô falando completamente como leigo e eu falando Sim. uma abobrinha aqui. Mas enfim, você já libera certas drogas e outras drogas você proíbe. Tipo, qual que é a margem, linha, né? né? Qual que é a Qual o linha aqui? limite? Cara, eu vou além, então manipulação genética. Vamos Os também. caras criaram aquelas Pro guerras cruzamento. aqui. Eu acho. Mas a acho. gente tá falando de super-herói, super-herói especialmente ali quando o gênero começou a prosperar lá nos anos 30 e tal, Sim. o que se falava era justamente da superioridade racial e de você criar o Ubermensch, né? De você criar um super-homem ali de laboratório e tal. Flight Flazer. Então, poxa, essa coisa de você, por engenharia genética, alguma coisa assim, você criar homens aperfeiçoados. Exato. Então, pô, todo o gênero do super-herói meio deriva um pouco disso, que é um lance meio fascistoide e tal. Mas Não enfim. vai estragar os super-heróis pra gente, Hessel. Ah, mas eles são estragados Você no tá chamando começo, quem lê essa super-herói questão. de nazista, é isso? Mas é meio isso, O cara né? que distorce o que o outro falou. Associação, né? Eu gosto de distorcer o que o outro Mas falaram. mas é um pouco isso. Sim, eu vou fazer o Mas corte, tem- que o Vilela faz bons cortes lá no Inteligência Limitada. A gente pode fazer um corte que é assim,
Tem a foto do Hessel, bigodinho, tem que ler quadrinho nazista. Gosta desse corte? Bom, hein? Né? Fica mais ou menos... A ideia do super-herói, ela vem do negócio de ficção científica desde a Reforma Protestante, entendeu? Então esse lance do Triunfo da Vontade, que aliás é o nome do filme da Leni Riefenstahl sobre a estética nazista. O Triunfo da Vontade vem junto com o gênero de ficção científica desde o começo. Sim. Que é o fato do homem, depois que matou-se Deus, que Deus não existe mais, o homem agora é o seu próprio Deus. Então o homem ele vai sempre sondar qual é o próximo limite. Se ele vai para a Lua, se ele vai conhecer as profundezas dos mares. E ele consegue, pelo seu próprio desígnio, pela sua vontade, alcançar esses limites. Exatamente. Então o fato de Ele faz o próprio milagre, ele agora é o próprio... Exato. Então, poxa, aí chega no começo do século XX, com as guerras e tudo mais, Sim. essa coisa do triunfo da vontade vira muito uma fantasia de poder, né? Então, eu acho que uma coisa está muito relacionada com a outra, e o gênero de super-herói deriva um pouco disso. Né? Mas aí, vocês acham que se a gente começar a manipular muita coisa, a gente mexer com genética, a gente liberar esteroides, aquela coisa toda. Gente brilhando no escuro. Então, mas aí vocês acham que vai ter tanta graça? Vocês acham que vai ter tanta graça? Porque, por exemplo, a gente... Mas você tá transando com um homem brilhante no escuro? Não, mas aí a gente vai uma coisa meio The Boys, né? Sim. Mas a questão é, se pegar o cara de Free Solo, que a gente tava comentando... O cara que escala que é o cara que escala. A mão dele parece que nasceu já adaptada para aquilo. A minha mão já não daria. Dá foco na mão do Vilela. Foco na mão aqui. Cadê? A única vantagem dessa mão é pegar batata no fundo do negócio da Pringles lá. Você tem uma mão condensada. Forte. Uma mão de hobbit, né, praticamente. Eu diria de anão. De anão? O anão forte, sabe? Mãos que esmagam o mitril. Arrancam o mitril da parede. Eu não digo pra escalar, mas, poxa, eu quando eu era moleque assim... Tem uma mãozão também. O resto minha avó pegava minha mão assim e falava, você tem dedos de pianista e tal. O que minha avó sabia de piano? Não sabia porra nenhuma. Mas é porque é fino e longo. Fino e longo. E aí você tem aquela delicadeza na hora de tocar. E olha, isso me lembra, você está falando de manipulação genética e toda essa questão ética, tem um ótimo filme com a Uma Thurman e com o Gattaca, exatamente, de manipulação genética. E vocês lembram que tem Ethan Hawke, né? o Ethan Hawke é o marido dela, né? Não sei se as pessoas se separam. E aí, vocês lembram que tinha um pianista que tinha 6 dedos em cada mão? E aí tinha Nossa, uma verdade. Uma hora que eles estão, acho que num restaurante, eu lembro de ter me impressionado, e eles falam, ele é a única pessoa capaz de tocar essa sinfonia. Eu lembro da garota de 3 tetas no... Que também é uma manipulação genética que eu apoio. Cara, eu sei esse tipo de... Não? Vou me retirar. Como assim? Não. Se você pudesse multiplicar coisas em você, ter 3 pernas, 4 braços... Não. 4 braços ia ser muito... Não, 4 braços eu apoio também. 4? Pô, você tá digitando no computador, tomando um café aqui... Mas a gente teria cérebro pra fazer tudo isso? Essa é uma questão. questão. Aliás, falando em melhorias genéticas, biônicas e tal, essa coisa dos jovens assistir vídeo em 2x, em velocidade 2, o que vocês acham disso? Porque eu sou completamente a favor. Você é a favor? Eu sou contra. Porque se você ficar esperando a indústria dos implantes cerebrais venderem para você uma melhoria cerebral dessa, você está em desvantagem, entendeu? Você tem que fazer de forma caseira. Não pode esperar o Neuromusk. Não, você precisa sozinho aperfeiçoar o seu cérebro e começar a consumir as coisas em 2x. Até 2,5. Eu vejo isso como, na verdade, um retrocesso. Por quê? Porque eu acho que é justamente uma geração... Coisa velha. Nessa época não era Uma geração que a gente desfrutava das consegue coisas. saborear o momento ali. A questão não é saborear. A questão é você competir. Você está competindo com você acha todo que tem mundo, isso? entendeu? É lógico. Eu ouço mais rápido do que você. Você não vê aquele meme? Eu consumo mais rápido. O meme das pessoas que tem 3 monitores na sua frente, né? O monitor das redes sociais, o monitor da Bolsa de Valores e o monitor do seu texto lá que você está batendo. Sim. Né? Mas pois está todo mundo deprimido, Hessel. Essa geração está toda arruinada. Todo mundo já nasce tomando Rivotril, entendeu? Exato, não pode. Olha aí, Vic, se você, vamos dizer que você fosse ter neném, você decidisse ter neném, e aí você está um pouquinho no futuro, o médico, a doutora fala para você assim, Vic, essa é minha voz de mulher, só rapidamente. Você gostaria de fazer algumas melhorias na sua criança? Tipo um upgrade, assim. Upgrades. Aí ela mostra uma lista de upgrades. E preços, né? Preços. Você quer adicionar mais? Ela pode ser mais alta, sua filha, ela pode correr mais rápido. Eu posso dar aqui um pouquinho mais de QI, mas vou perder um pouquinho para dar uma certa predisposição. Perde carisma, né? Perde carisma. Perde carisma, pode desenvolver um Alzheimer depois, mas ela vai ser mais inteligente do que a maioria e tal. Você acha que você faria ou não? Eu quero arriscar. Não, acho que vamos deixar do jeito que tá.
montar e se der Tá. pra melhorar depois do nascimento, a gente vai Eu não. lapidando. Eu montaria um personagem. Você legal. montaria? Montaria uma criança? Montaria uma criança. Eu acho fácil. legal, tipo um Tem um- RPG. É, A gente finalmente vai poder fazer as nossas... E aí o governo vai colocar um limite de pontuação, né? Ah, Senão esse todo mundo governo. coloca num talo, né? Já Aí vai você- no melhor do melhor. Exato, aí você vai ter que contrabalancear. Você não Isso pode eu botar já tudo acho no meio alto. utopia, assim, porque o governo não vai conseguir Não consegue. fiscalizar isso. É, vai ter, Se vai o governo tiver ter dinheiro, vai conseguir fazer a melhor clandestino. melhoria possível. Clandestino. Mercado melhorias negro de super pessoas. de bebê Que reborn. naquele filme lá dos caras que eram imortais e o cara tinha o tempo de vida aqui. Com o do Justin crer. Timberlake. Justin Timberlake. Não, Justin Bieber. Justin Timberlake. É outro Timberlake. É outro que o tempo passou, Outro inclusive. né? Falando de tempo. Mas todo o conceito do cyberpunk vem disso, né? Você tem as melhores máquinas que você coloca no seu corpo, melhores implantes e os piores, né? Sim. Perfeito, exatamente. O gênero cyberpunk é um dos que mais trabalha essa questão de melhorias. As pessoas não associam super-heróis, mas super pessoas, né? Aquela série de videogames, não sei se vocês conhecem, Deus Ex. Ela é um universo também cyberpunk, onde justamente no começo as próteses eram feitas... Minha mãe trabalha com prótese, por exemplo. Então é um universo que eu estou muito acostumado. Minha mãe ela é terapeuta ocupacional. A pessoa perdeu o braço no moedor de cana, que é muito comum. Sim. E aí ela trabalha para a pessoa se acostumar com a prótese e tal. E aí, nesse mundo do Deus Ex, as próteses estão incríveis. E é justamente o trabalho de você recuperar uma pessoa e tal, não sei o quê. Só que vai além, porque a nova geração começa a falar assim, não, eu quero trocar então meu braço. Meu braço tá bom, mas teu braço tá bom. Pô, mas eu quero um braço que digite muito rápido. Porque na entrevista de emprego, eu tenho braços Ou biônicos. esteticamente, foi um cara lá no meu podcast Isso. que ele tirou essa parte do nariz, tirou a orelha pra parecer com um orc. Eu cara. vi, e parece Nossa. mesmo. Então, Exato. tem a parte estética e tem a parte de melhoria pra... Então, mas aí eu Como é que você volto... tira o nariz quando você vai assar o nariz? Eu imagino que cara. vai, né? Faz um negócio... Mas aí eu volto espalhado. naquela questão. Será que a gente... hoje em dia as pessoas ainda precisam abaixar o volume pra dar ré, pra fazer uma baliza, né? Porque o cérebro às vezes não o consegue... cérebro não acompanha. Não ainda. eu faço também, eu Fazer Nossa, todo... pode crer, eu faço isso também. Então, Também. Exato. Viu? Sabia que E vocês pra ver o iam... barulhinho do caminhão. Então, você pega todas essas melhorias físicas, mas será que aqui, ó, nosso córtex vai acompanhar? É por isso que a gente tem que fazer a melhoria caseira de ver tudo em 2x, porque aí você começa a meio que treinar o seu cérebro, que não deixa de ser um músculo também, Novas sinapses a lá, conseguir lidar com coisas ao mesmo tempo. Você vai enlouquecer, sua vida útil deve diminuir um Acaba. pouquinho e tal. A vida social também. Ansiedade lá em cima e tal, mas poxa, você tá respondendo a todos os estímulos do melhor jeito possível. Exato. Não, e essa Ônus. essa questão que você puxou desde quando a gente falou de instalar mais braços e tal, agora a gente está falando de próteses, é uma questão de fato estudada dentro da ciência prostética. Que é tipo isso. Porque eu vou botar mais um apêndice. O seu cérebro não está acostumado com aquele membro extra. Então é um sentido inverso da síndrome do membro fantasma, né? Que quando a pessoa Sim, perde, você ela sente. sente a mão. Então, assim, o nosso cérebro seria capaz de redirecionar recursos para mover um terceiro braço, um quarto A braço. gente teria sangue pra isso? Então, Boa questão. eu tava falando com o Entendeu? Nicoleles, que ele fez aquele na Copa do Mundo, né? Aquele chute e tal. E o que... O robô do chute, você tá falando? Tá. Aham. Não, a pessoa com a prótese, Com a prótese. que ela perdão. era paraplégica ou tetraplégica e levantou e fez o chute. O e tal. chute, lembrei, perdão. Porque são dois caminhos, né? Tem o caminho da prótese e tem o caminho de você entender o cérebro e achar onde está esse estímulo para fazer alguma coisa. Sim. Mas nada impede também de ser uma coisa externa, o cérebro ser ampliado por uma coisa que amplia a sua limitação do cérebro, usar o capacete ou alguma coisa que amplia essa limitação de o corpo não vai entender isso. E se for ampliado um HD extra, Sim. um novo Chip. processador, um chip processador. Exato. É. É. Nós temos aqui a Xavier, que sabe tudo sobre o cérebro. Exatamente. Né? Já Né? Já tô na versão upgrade. Exatamente. Vocês acham que, por exemplo, o Viagra, ele é um upgrade Total. ou É, ele é um... com certeza. Ele é um upgrade. Você Ele sente é... o coração batendo na cabeça da peça, entendeu? Ele Ele joga move mais o coração pra lá. Ele movimenta o sangue pra onde você Exato. quer. Então você você- pensa menos Você com a consegue cabeça de levantar uma cima. toalha. Vilela. Tem esses exercícios? Tá, um guardanapo. Eu quis dar Claro, um exemplo mais. O Né? homem sempre tem Guardanapo eu garanto. Entendi. Mas eu aposto que deve ter alguma escola, sei lá, de meditação tântrica, alguma coisa assim, que faz você controlar o seu fluxo sanguíneo. Com certeza. Para você conseguir realmente direcionar qual membro do seu corpo e tal que vai receber mais bombeamento de sangue. Sim, Isso com não deixa de certeza. ser uma melhoria também. Você tem monges tibetanos que conseguem reduzir o batimento cardíaco, etc. Né? Na Ásia a gente tem toda essa história, então o cara redirecionando Então pode para ser o químico, pode ser mental. Isso. E pode ser tecnologia prótese. Então, Eu acho que no caso do Thanos, que envolve disso também, né? Tipo, ele se aperfeiçoou para ser melhor do que os outros Eternos Deviantes. É
é uma mistura de condicionamento mental e também de engenharia genética ali. Então tem Sim. várias coisas relacionadas, assim. Eu acho que tem bomba misturado com meditação, misturado com tudo. É isso, né? Você se torna, quando você está buscando realmente transcender todos os limites aí no universo dos super-heróis, você tem que meio atirar para todos os lados, né? Então, sei lá, o Batman. O Batman, ele, poxa, treina todas as artes marciais, ao mesmo tempo você tem que investir na tecnologia, você não pode botar o seu dinheiro todo no cestinho de ovo. Num Só. cestinho Mas o só. Batman é um Tem o super... Excelente questionamento. poder aquisitivo aí, que é um super poder. Aí a assim gente como- chega, né? ele Tony usou- Stark. Mas é essencial Batman. você ter dinheiro. É essencial. É. O Doc Savage, que é precursor de todos esses, ele não é super-herói, né? Mas era um personagem de literatura pulp e tal. Sim. Ele foi criado em 33. Sem camisa, cabelinho raspado. Às vezes sem camisa, mas... Esse é pra camisa É rasgada. aquele aventureiro de camisa rasgada. que tá sempre, acontece. né? Aham. Ele foi aperfeiçoado desde que ele nasceu, porque o pai dele queria que ele fosse super aperfeiçoado, e aí ele contratou um grupo de cientistas para trabalhar no Doc Savage desde o nascimento. Tá. Então, a vida inteira ele foi condicionado a ser o melhor de tudo. Então, ele é musicista, pesquisador, ele sabe imitar vozes, ele é detetive. Imagina que pessoa Enfim. insuportável de dizer ser criança. Nossa, cara. Esse é melhor do que você. Né? Tem sempre aquele molequinho chato que você... Então, mas aquelas Mas crianças... A mãe Ele chama, vem- ele quer apostar corrida até a cozinha. É. Aí você lá... Mas essas crianças meio mini adultos me irritam um pouco. É? Total. Fala sobre É. isso. Nossa, completamente. Eu tenho... Eu tenho medo. Que Eu tenho medo. são- Aquela mini pastora, eu tenho medo dela, viu? Já viu essa mini pastora? Mini pastel, é um medo duplo. Nossa, né? que medo, cara. Ela é adulta e religiosa. É. Nada contra os religiosos, mas nesse sentido é um pouco... É um pouco demais. Um pouco demais. Olha, assim. eu não sou religioso, mas eu vejo uma criança adulta dessa assim, falando anticristo. Você acha que ele já É, tem pode uma- ser, pode ser. uma Lógico que é. carga? Engraçado, eu sempre visualizei você como uma criança adulta quando você era criancinha. Você não era, não? Meio, Putz, eu ficava no canto lendo, assim, talvez. É, Talvez é, seja um meio psicopata. adultinho. Exato. Meio psicopata, traço de psicopatia, com certeza. Mas tá Talvez. aqui, né? Não, ele não é Aqui, psicopata. né, tentando me comunicar, tentando fazer amigos. É um grande... Mas o resto é um cara muito empático, eu diria. Ele é. Então eu logo de cara... Ele é Taurino, muito inteligente. né? Taurino é é isso, é. Exato. Falamos... Mas puxar o Batman, né? Exatamente. O Batman ele é o mais próximo, como todo mundo fala, de uma coisa real. Né? Exato. O cara alcançou o nível de super pessoa ali Tem um nas artes cinto marciais lá, né? inteligentes. Tem várias coisas, né? Ele Sim. tem um carro legal. O cara usou O dinheiro. super herança. Ele torrou na... Mas acho que Tony Stark é superior a Batman. How dare you, ma'am? How dare you come Por quê? into my house? Não, mas você acha? Explora isso aí. Se tirar a armadura dele no mano a mano. com o Eu Batman. gosto como a mente do Tony Stark funciona. Consigo me relacionar mais com o momento, a inteligência, a criatividade, as construções que ele traz do que com a questão do Batman em si. O Batman é você falou de sociopatia, Obcecado, psicopatia, ele beira uma sociopatia, né? Então, Comportamento antissocial, obcecado. mas não acho ele criativo. Mas tem essa Não? coisa... Mas bem que ele realmente não é tão criativo, que tudo dele é com morcego. Então, bate carro, bate caverna, bate Tá aranha. fixação. Tipo, cara, faz um pássaro. Matemática, né? É meio monomania. Ele é meio pô. monomania, Isso faz parte. exato. Então, Tem uma concordo. coisa muito perigosa hoje em dia, que é o lance de você enxergar os tipos de autismo como se fosse uma coisa excepcional, né? Como se fosse Exato. O cinema fez muito isso. fez muito isso, mas eu acho que hoje em dia as pessoas estão fazendo isso, porque, enfim, o marketing está meio que transformando isso, né? De você transformar o autismo numa coisa, caramba, é legal, porque você vai ser um super gênio. E não é bem exato, assim, né? Dependendo do espectro, É, você ganha uma coisa, mas romantizar, perde né? outra. Você não pode romantizar. Mas no caso do Batman é meio isso, né? Você é um sociopata e isso permite que você, enfim, dedique sua vida inteira a se aperfeiçoar. Ele E está a- sempre na beira do abismo, né? O que, de certa maneira, é o que muitas super pessoas no mundo real e no mundo fictício costumam ser retratadas. O próprio Homem de Ferro é um homem que ele não consegue ter relações românticas ou sociais duradouras, ele está sempre obcecado por montar uma armadura melhor, fazer uma coisa melhor, proteger o mundo de uma forma que não sei o quê. O Batman nem se fala, o Homem-Aranha perdeu muito namorada, né? Tá sempre botando... Então acho que tem... Os traumas, né? O superpoder, ele realmente é um peso. No caso do Batman, isso está impresso visualmente. Eu acho que isso faz parte do apelo do Batman. Assim, né? Ok. Ele tá sentadinho no gárgula lá na torre mais alta de Gotham. Você Sentado no tá gárgula. literalmente na frente do abismo. Assim. Total. Então, essa tempo ideia do todo. abismo, e enfim, você pode dar um passo e perder tudo, faz parte dessa coisa romântica. É quase do como Batman. se aquilo fosse a única coisa que mantém... Eu nem gosto dessa ideia que a galera às vezes traz de que o Batman é suicida. Ele não é nada suicida. Não, Mas ele tá ele no tem fio que- da navalha o tempo todo. Exato. E assim Ele eu tem que acho... lidar com traumas É. aí, né, com feridas muito abertas e que ele leva aí ao longo da vida dele, que já não é a questão do Tony Stark, mas
Eu entendo esse lado mais. Você preferia ser amiga do Bruce Wayne ou do Tony Stark? Tony, com certeza. Você acha que ele é um melhor amigo? Com certeza. É lógico que o Bruce Wayne não sabe fazer festa, né? Não Não, sabe, sabe. meio É? deprê, né? Você acha as festas do Bruce deprê? Meio caídas. Não, Meio caídas, ele não fica muito, entendeu? Ele fala, eu vou me recolher. e É tal. meia-noite. Tô tomando cu, você recolher, a festa mal começou. Ozzy entendeu? Osbourne nunca iria numa festa do... Jamais. Ozzy Osbourne Batman. também. Não. Aí Mas tem um lance de comer o morcego comer e tal. morcego, então. Tem esse lance. Seria Nossa, proibido de... entendi, desculpa, é que eu tava pensando. Sua referência, pegou? Eu pensei no Norman. Pensei no Norman Osborn. Falei, caramba, mas o problema dele é com a aranha, não é com você. Buscando no HD aqui, né? Exatamente, o Ozzy tem essa parada, essa questão. Eu imagino o Batman pra transar e tomaria Viagra. É um cara que... Você acha? Eu acho que ele tem tanto problema assim que ele... Eu acho que ele ia terminar e chorar. Exato. Você acha que ele é assim? Tipo, um cuddle, Um assim, colinho depois, do você Batman. Fala, tá Mas tudo com a bem. mulher gata ele não precisa, porque tem todas as fetiches, Nossa. fantasia. Fala sobre o fetiche do Batman. Gosto desse assunto. Vamos gosta, abrir essa seara aqui. Você acha que ali é a única pessoa que satisfaz o Bruce? O lance do Batman, essa coisa dele andar no fio da navalha, inclusive, sei lá, acho que a partir dos anos 70, 80, você teve um crescendo de personagens que são meio malucos e que são... Você tem a instituição do Asilo Arkham e tal. Tipo, é por isso que os vilões do Batman são todos meio borderlines, assim. São todos ali quase maníacos e loucos. Exato. E o Batman tá sempre no limite da loucura. Então, e combinado com a sociopatia e tal, cara, o fetiche é onde ele se salva, é onde ele tem um refúgio, entendeu? Porque o fetiche é saudável, é como se fosse um jogo ali, e você pode brincar de um sadomasoquismo com a mulher gato sem aquilo te afetar negativamente. Então, Chicotinho, hein? Sexta-feira. é um terreno saudável, é um terreno que você pode meio que brincar do lúdico ali e aquilo não vai te fazer mal. Você acha que isso... Fala. Não, eu lembrei aqui, tem um Batman que eu gosto muito, que é o Batman que ri, né? Ele é o auge do auge da piração. Eu gosto Foi muito dessa convertido versão. total para... Eu acho maravilhoso. Eu sou do Ali- heavy metal, do novo, falamos de Ozzy Osbourne, né? É a linha heavy metal da DC, não é isso? Exatamente. O Batman que ri. É tá. muito Que é bom. misturado com o Coringa e tal, e aí Sim. assumindo que ele tem muito do Coringa também. Você falou dessa coisa de que, eu até brinquei aqui, será que né, só a mulher gato satisfaz o Batman e tal, mas você acha que isso conversa com, assim, as pessoas quando você atinge um nível de superpoder, só as pessoas que se aproximam daquela sua estatura te interessam? No The Boys eles exploram bastante isso. Né? Que como chama lá o... Tem o Billy Capitão? Butcher, tem o Capitão Pátria, o né? Capitão Pátria. Homelander. O Homelander, você vê isso daí, né, cara? Que Ele tem um desprezo. tem um desprezo por... Cara, não... Pessoas sabe? abaixo. Exato. E ao mesmo tempo tem uma carência absurda de ser amado e tal. quase. Exato. Nossa. O que é uma questão interessante sobre o superpoder, né? Porque quando você começa a elevar os níveis realmente de poder, você ultrapassa a humanidade, você se torna um semideus, né? Vocês acham que né, se ganhassem uma grande quantidade de poder, vocês acham que vocês iam passar a desprezar a humanidade ou ganhariam um certo apego realmente religioso quase? Eu agora tenho a responsabilidade de cuidar dessas pessoas. Nossa Senhora Xavier. Será? E em que idade que você vai ganhar? Tem Se fosse na minha idade agora, tranquilaço. Tranquilo. Agora, você é adolescente, ganhar um Atacar o terror. Que se for do mundo. Exato. Ó, eu não quero influenciar a resposta de vocês e tal, mas ó, Mas já preciso influenciou. avisar aqui que esse lance do Salvador, isso está muito presente nos super-heróis, que, enfim, vem do cristianismo. Se você fizer o papel da Madre Teresa, se você fizer o papel da Nossa Senhora, você tem que assumir que você está também assumindo o sacrifício. Exato. Você tem que sacrificar também. É uma coisa absolutamente cristã, como você... Absolutamente cristã e pô, faz parte do gênero. Você tem o Homem-Aranha se sacrificando o tempo todo, os super-heróis morrem e renascem o tempo todo, porque é isso, né? Você está meio que espiando a culpa da humanidade. Então você tem que se sacrificar por Não isso. sou tão altruísta assim. Você não iria por esse caminho, não. Você ia Acho que eu fazer... ia viver um grande momento. Ia viver um grande momento. Você ia viajar Talvez- pelo cosmos e Não, o uma coisa planeta meio Terra... The Boys, talvez. Ah. Tô Ok. pensando nisso aqui agora. Mas sabe que isso é muito do ponto de vista junguiano, né? Você que gosta também, por você reconhecer a escuridão que habita dentro de si, você tem mais potencial de se tornar uma pessoa que vai usar o poder para o bem do que alguém que diz, não, eu sou uma linda pessoa. Muitos anos de terapia. Obrigada, Sinalização de Solano. virtude. E aí, quando ela ganha o poder, ela vai a maior da filha da putagem que existe. Mas depende também do superpoder que você ganha. Ok. Você vai voar? Você vai ser mais forte? Exato. Vai ser um homem elástico?
Depende do poder, você Mas você esse fica no poder é mesmo. merda, tem poder que é merda. Tem aquele lá que tava no Esquadrão Suicida, que acende as bolinhas. Você faz o quê com pois é. aquilo? Pô, mas peraí. O Mr. Bolinha lá, o Não, Bolinha você faz Colorida, o quê com aquilo, Solano? você pode entrar para forças paramilitares, você pode defender uma nação. Caramba, que poder merda. Vai pra hein? Ucrânia. Vai pra Ucrânia, sai jogando bolinha nos russos. Que poder merda. Não, merda. Ai, Que isso, ele era o cara mais poderoso do time. O problema dele era mental. A fraqueza dele, inclusive isso é o que faz ele interessante. Muito Se ele ruim. fosse Prefiro um- ele lidando com os problemas dele e os BOs É mesmo? psicossomáticos Mas do que com as que superpoder que vocês escolheriam? Putz, é justamente. Um só. Se você puder. Só um? O problema é o seguinte: ele tem um conjunto, porque se você puder voar, mas você não foi vulnerável, você pode É. morrer no primeiro voo. Exato! Pô, se bater um pombo em você, você tá voando em alta Perfeito. velocidade. Morreu com um raio, pombo, é. um raio, você. Ficar invisível, eu ficaria invisível. Ok. Ah, esse poder Isso é nunca poder de queria. voyeurismo. É, nunca. Xavier. Olha só, Xavier! Com isso! Entendi. Você acha que você ia usar primeiro pra espiar as pessoas, as inimigas? É, porque aí eu ia conseguir recolher as informações que eu gostaria, e aí o meu superpoder seriam essas informações. Olha, Shadow Broker, total. Ela é Olha aí. meio, né? Entendeu? Entendi. Assim que você vai. Aí eu poder posso fazer sobre o que eu os- quiser, eu posso entrar em voo, posso ir lá, entrar na Casa Branca. Mas você vai entrar em ler. voo, vai sentar num lugar vazio e alguém vem um gordo senta em cima de você. Aquele gordo suadaço. Não, eu vejo uma primeira classe ali, ó. Primeira classe, Sim. sobrou, sentei. E aí eu vou E descobrir voei. tudo. Não, mas aí ela já fica visível, entendeu? Entrou, ela vira visível. Ah, visível. entendi. Vai no banheiro, sai, visível. Ah, boa. Ela entra invisível, vai no banheiro, vira visível e sai, como se já fizesse parte lá do. Exato. Já tô aqui, ó. Entendi. Aqui, esse é o A meu aeromoça lugar. vai falar assim: tudo bem, me traz uma água, né? E eu já tava aqui. Quem vai dizer que você. Não, ninguém. Entendi. Então, mas é invisível, não é intangível. Não, não é intangível. Você pode encostar, esbarrar nas Claro, pessoas, claro. tal, o gordo pode sentar em cima de você, mas você não é. Tá, entendi. É que tem esse nível. Exato. Mas quando- aí tem o lance de você vai estar pelado ou não vai estar? Excelente questionamento, Xavier. E o frio do avião? Exato. Outro dia eu cometi um Mas por equívoco. que eu tô pelada, gente? Não Pô, pra você tô, ficar tô- invisível. Pra ficar invisível. Não, A roupa não vestida. fica invisível. A Eu A ia roupa querer- invisível. depende, é eu ia querer tecnologia, traje. porque a sua storm a roupa fica invisível Isso. também. Ela pode fazer os obrigada, outros Rex. objetos. Já o invisíveis. homem invisível famoso aí do Wells, a roupa não fica invisível. Porque outro é dia tipo uma eu roupa tive, ambulante. verdade, recebi um isso. convite para a Feira do Livro em Belém do Pará, né? E aí fazer a sessão de autógrafos lá, dos meus livros e tal. E aí eu falei assim, Rio, Belém do Pará, não preciso de casaco, Claro que não. né? Ignorei os conselhos da minha mamãe e da minha vovó e não levei casaco. Aí quando eu entrei no avião, sabe o narrador como foi naquele momento que Afonso Solano se arrependeu do que havia feito. E aí eu falei, puta, aquele vento gelado. Aí eu falei pro aeromoço, né? Aeromoço ainda se fala? Aeromoço? Eu acho que é Claro. comissário. Comissário Claro. comissário aqui de concordando. bordo. Eu falei, você me arruma aquela mantinha, né? Menino mimado, a mantinha. Aí ele falou, só em voo internacional, senhor. Aí eu, voltei resfriado. Claro. Garganta ferrada, atrasei os trabalhos aqui no Omelete. Mas a gente vai E o seu, aprendendo, e o né? seu, falando? O meu quê? O meu Super poder favorito? poder. Cara, é o que eu falei, se fosse voar, Superaquecimento, pelo manter Termostato. a temperatura do próprio corpo além do normal. Cara, invulnerabilidade é muito foda, né? Tem que pensar na aplicação egoísta ou para o planeta, né? Mas aí, beleza, você é um homem invulnerável. Você vai testar o quê? Arma Mas pros como outros? você se apaixona Como é que é? sendo invulnerável? Se apaixona? É. Não, mas Olha, aí você foi pro lado metafísico. É, não, ele tá falando É. física. Ela quer dizer emocionalmente. Emocionalmente. Gostei. Nossa. O homem invulnerável. Exato. Sim, eu tenho coração de pedra. Caramba, sei lá, Você é feio. Mas você. ele não tá nem aí. É. Exatamente. Ele, de certa maneira, seria o influenciador digital perfeito. Exato. Ele Nem não é o hater afetado atinge. pelos haters. Exatamente. Ele é o anti-hater. Seu merda! Ele tá lá. Eu não atingi nem pelas balas, nem pelas indiretas. Um grande momento, hein? Um grande momento. Exatamente. Suas indiretas não me atingem, assim como suas balas. Literal. Olha que frase de efeito boa. Nossa. Eu gosto. Então vocês acham que o... Ficou bom isso, hein, Vilela? Ficou muito bom. Eu gostei. Vocês acham então que o superpoder ele corrompe mais ou ele fornece uma responsabilidade que pode mudar você? Corrompe. É fácil corromper. Fácil. Ok. Você até achando que tá fazendo bem, mas você tá
Na verdade, Você- você tá... A vida é feita de escolha. Cada escolha que você faz, você tá deixando todo o resto. E as suas escolhas são sempre pessoais, né? Você vai proteger a sua família, os seus amigos, sei lá, o seu país, se você for patriota, e assim vai. Sim. E aí ok. todo o resto tá abaixo de você, né? Ó, Entendi. o lance, o que divide basicamente o Batman do Homem de Ferro, tirando a parte que eles são milionários e tal, pô, o Homem de Ferro ele tem um lance que você tá abrindo mão da decisão moral. Então, esse lance do poder que corrompe e tal, você tem um poder absoluto que você não precisa escolher nada, porque no caso do Homem de Ferro, você tem toda a tecnologia, no MCU é o Jarvis, né, que enfim, colabora e tal, e aí, pô, é que nem tem as informações no seu óculos. Você tá lá e o visor vai te dizer, o cara mal é esse aqui. E aí, na hora que você atira um míssil, é um míssil direcionado, você não vai matar, não vai ter baixa civil. Você vai matar um cara especificamente. Sim. Então, você tá meio que rifando e terceirizando a sua responsabilidade pra máquina, e a máquina tem 0% de erro. Sim. É o poder que corrompe? Sim, porque agora você tá meio que, olha, eu não preciso escolher nada, entendeu? A minha escolha vai estar sempre certa, porque a máquina que eu estou usando aqui, essa armadura, ela vai escolher sozinha, então ela vai matar o cara que é um malvado. Exato. Nesse caso ali, tipo, é um super-herói meio que a última fantasia militarista. Assim. Ok. Você não precisa responder a nada moralmente. Você está deixando a máquina escolher quem que vai morrer. Sim. Sim, perfeito. E eu acho que justamente conversa com isso. Às vezes a gente fala assim, pô, se eu tivesse superpoderes, eu faria isso, faria aquilo, mas você seria permitido uma margem de erro, né? A própria Guerra Civil lá na Marvel foi um pouco disso, né? Então assim, ganhei superpoderes, eu agora tenho o poder de... Tipo o Dr. Manhattan. O cara manipula a matéria, né? E aí, o Dr. Manhattan vai ajudar a gente. Aí você faz uma cagada. Vai tipo, deixa passar essa, né? Passa um paninho aqui, Ele ó. dissolveu uma nação. Tá bom, né? Ele errou ali, né? Não sabia geografia no colégio, sem querer. O problema é esse também. Porque rapidamente você vai ser transformado em vilão. Total. Mesmo que você queira fazer o bem. Não existe O essa. lance do Watchmen, na verdade a gente tem que voltar para o Alan Moore sempre para definir essas questões. Certo. No Watchmen, é um grupo de super-heróis, mas se você for ver, a única pessoa superpoderosa é o Dr. Manhattan. Sim, de fato. Todos os outros, essa coisa, né? Do condicionamento para você enfim, se tornar vigilante. Ou condicionamento ou a maluquice. E aí o Dr. Manhattan é o único cara que é super-heróico de verdade, super poderoso. E se você for ver, é o único que, é o herói de verdade ali. Porque todos os outros, eles têm uma coisa meio deturpada. E a escolha que o Dr. Manhattan faz é meio se tirar da história. Sim. Pô, isso não me diz respeito. Justo. Aí ele vai para Marte, criar a ópera do Arame em Marte lá. E basicamente é isso que eles podem fazer, né? Tipo, ele, não vou interceder, não vou mais mexer com isso, porque não me diz respeito. Então, Quantas pessoas vocês acham que o governo explodiu tentando refazer o experimento do Dr. Manhattan com outras pessoas? Muitas, Vocês não acham com que certeza. eles Seria enfiaram? uma informação que eu pegaria. Tá Com vendo? certeza. Você invisível lá, com seu bloquinho invisível, Área 51 seria? na área 51. Na área S4 aí, pra quem gosta de ufologia, sabe que essa é aí que mora o perigo. Deve estar tudo lá na Casa Branca, naquele... Eles devem ter metido um monte de soldado naquele bagulho lá de... Como é que era? tipo aquele livro de visita na Casa Branca, assim, né? Mas você tem um livro de quem Exatamente. O foi usado de manifesto cobaia. ali, eles devem ter tentado recriar aquela treta, o que conversa também com a questão do superpoder, assim, que eu diria. Digamos, o Caveira Vermelha, ele é o Steve Rogers, né, o Capitão América, sem a resiliência mental, moral, e aí dá ruim. Então isso conversa também com a responsabilidade que a gente falou, tanto de quem cria quanto de quem... em menor escala, a gente vê isso em Stranger Things, né? Os Ok. testes, as coisas de tentar criar esses humanos diferenciados e com poderes específicos ali são testes. E reza a lenda, pelo que eu pego aqui no meu Excel, que é baseado em fatos reais, né? O Stranger Things ele bebe de uma fonte real desses experimentos. Então, sim, Projeto Filadélfia, Projeto Manhattan. eu Manhattan vem acredito muito dessa que ideia. tenha explodido gente. pra Nossa, caramba. sim, as atrocidades que fizeram. Fica para outro programa, mas é uma boa pauta isso aí também, né? Misturar as grandes conspirações da ficção com as conspirações de... Tipo centopeia humana, né? Sim. Tem mais de um filme, né? Depois eu fiquei sabendo. Tem uma continuação. Tem? Tem meio que um Infelizmente. universo cinematográfico da Infelizmente. centopeia humana. Agora, por exemplo, se vocês fossem incumbidos de fazerem parte de um projeto de super pessoas, certo? Vocês acham que vocês lidariam bem com isso? Você negaria? Tipo, não, eu Pra não ser aceito. cobaia, assim? Não, tipo, o Hessel tem que... O Dr. Hessel, ele agora vai ser responsável pela criação do novo Capitão América.
Tá. Entendeu? E aí a gente selecionou aqui a nossa soldada, Vitória Xavier, Ah, que tem vai, sou eu. altamente condecorado. Você acha que você conseguiria lidar bem com a responsabilidade de criar um super-humano? Olha, é difícil, mas pô, a primeira coisa que eu faria, se aparecer criança adulta na minha frente, falando, não vai participar, não pode. Eu falo criança Sem noção, adulta não. é Criança péssimo. adulta é um Não problemaço. Vai dar ruim, vai virar tirano. Sim, Vai mas virar tirano, Mas ao mesmo certeza. tempo, o superpoderoso ele é inclinado à tirania. Né? você acha Ele que é. corrompe. É por isso que você tem que escolher uma pessoa, tipo o Steve Rogers, que tinha, de certa maneira, um condicionamento patriótico, há quem diga, que dificulta que ele seja desviado daquele caminho do bem. Ao contrário de uma pessoa que não tenha filosofias, né, consagradas e com superpoder, fala, por que eu preciso obedecer o meu Mas general? olha que lindo que é a fantasia, né? Se você for pegar o Steve Rogers no mundo de hoje, se fosse real, cara, um moleque magrinho, que tá em desvantagem, que Isso foi que eu alvo de pensei. bullying o tempo todo. Aham. Poxa, ele tá criando um rancor ali, pode ser uma coisa que não se manifesta e tal, mas, cara, na hora que você virar um bombadão e... Você acha que ele vai e o lá cara se superpoderoso, vingar? pô, ele vai se vingar de todo mundo. Eu pensei exatamente. Cara, mas não sei, olha só, nós temos um amigo muito forte, que é o queridíssimo Rex, já participou de vários, né, o nerd mais Rex. forte do mundo, Rex, exato, Thiago Rex. E o Rex, ele era um gordinho asmático quando ele era criança, e ele sofria bullying, inclusive dos amiguinhos, né, aquele bullying do bem. Sim. Então, e aí, quando ele começou a ler Conan, ele diz que ele falou, caramba, mente e corpo unidos ali e tal, e ele ficou forte pra caramba. Com a ajuda de alguns... mas com força. E aí, ele podia ter seguido esse caminho escuro de ir atrás daqueles que o zoaram. E ele escolheu o caminho do bem. Ele é um ser humano iluminado. Eu sou a pessoa que vai Talvez. pelo escuro. Não, mas eu acho que Seria- quando você se torna muito superior assim, né, Aham. como um super-herói, você esquece essas coisas. Ah, Aconteceu então, isso comigo eu com quero a minha saber. ex-namorada, Hã? tomei um pé na bunda, Tá. E aí? a minha vida virou, eu vou treinar, eu vou emagrecer, vou ganhar dinheiro para reconquistar essa garota. É quando Quando, você quando eu consegui essas coisas, perdeu o interesse. perdi o interesse. Você virou o Dr. Manhattan. Não... Exato, É, vou mas embora. agora já não... Isso é interessante. Já não me pertence É, mais, eu acho que né? você atinge um outro nível que... tanto Mas é faz. bom ter o gostinho, né? Da revanche. Você gosta de todo mostrar mundo que como fez você tá bullying fabulosa pro comigo- ex? Ah. Não, ex eu quero que se dane. Olha Eu sou- ela aí. Então você tá muito rancorosa, essas coisas de invisível. Ela não pode ver superpoder, realmente. não dê superpoder pra ela. Você não entraria no curso. Não passa no Dr. Hessel, não aprova. Ele vai fazer Gente, lá. mas eu sou honesta. Não. Isso é uma virtude, tá? Falamos eu sou disso. honesta. Eu falo, gente, é isso aqui. Você está em contato com as suas sombras, então isso já... Então, pode ser bom. eu já sei Sim. como lidar. Não vai ter surpresa. Ah, a Vitória vai ganhar poder e vai fazer isso, isso e isso. Porque tem uma questão também de impulsos, né? Você pode ser uma pessoa inclinada para o bem, mas num impulso animal. Eu lembro de um filme, qual é o nome daquele filme que os adolescentes eles encontram um meteoro, sei lá, caiu e eles ganham superpoderes. Vai ter que ter uma continuação. Ah, tá. É um obrigado qual que está... Que eles voam, no final é meio Akira. Assim, não sei se você viu esse filme, muito legal. Vi. E aí tem hora que eles estão no trânsito, eles têm telecinese também. E aí um babaca lá numa caminhonete fecha eles, faz uma babaquice, não sei o que. Aí o moleque, ele tá lá dentro, ele faz assim. E aí a caminhonete capota. E os outros amigos falam, caralho, não sei o que. E ele tipo assim, eu fiquei puto e tal. Pessoa no trânsito, né? O Nossa. seu xingamento, que às vezes você fala, mas o cara fica puto. Você pode, sem querer, com um gesto, tirar a vida de outra Tem pessoa. a voz de Deus, né? Do Preacher Do lá. Preacher, belo Pessoa exemplo. Belo exemplo. De comando, né? Uma das melhores minisséries já feitas. Mas você aí, falou aí de né? um superpoder que eu acho legal, teletransporte, mas não vinculado... Telecinese. Telecinese, né? De eu poder me transportar ou transportar pessoas comigo. Aí eu não pegaria mais voo, não pegaria mais fila. Não pegaria... Esse eu acho que é um dos melhores poderes. Vocês perguntaram. Mas a telecinese Ah. é meio uma inclinação ao sedentarismo, porque você vai fazer tudo sem ter que Putz, se é mexer, mesmo. entendeu? Aí não é só pra ir pra Paris, você vai até a padaria, você não vai Você mandar, vai cara. voando assim. O É capitão. o Capitão Foda-se, né? Foda-se do gavete é bem isso. Ele vai. Ele não precisa Ele vai mais. atravessando Não, eu concordo. Existe um. É verdade, cara, tudo... Você vai, inclusive, você pode perder a função das pernas, aos poucos, Exato. atrofiando, que você voa, né, andando e tal. A não ser que exista um custo. Você tá fazendo a animação do Invincible, a Invincible da animação do, Sim, né? da Amazon. Da Amazon, exato, bem bacana. Ele comenta isso, né? Que para voar ele faz um esforcinho. É como se ele tivesse ali, não é uma concentração, é quase que uma força física também. Então, de repente, isso você bota uma dificuldade para a pessoa, não, vou andar, tô cansado. Pô, imagina a enxaqueca pra você levitar. Nossa. né? Pô, Tá ali. Nossa. Mas aí a Isso. gente testa o altruísmo da pessoa e se realmente ela usaria o poder pro bem, se a gente pegar Jane
agora, né? O arco dela, que foi adaptado, já tinha nos quadrinhos e que foi Jane do adaptado... Tarzan? Não, Jane. Desculpa. Tá, outra Jane. Foster, Jane Foster. Thor, Jane e Foster. que também foi Primeira pessoa que adaptado em Thor. comprou um imóvel na planta, né? Ela O Tarzan. Nossa, na mesma praça, muito bom, Você me Vilela. achou da assim, acho aí. Vai, aviãozinho. Mas não é essa Jane. Não, é Jane Foster. Jane Foster. E ela sabia que toda vez que ela erguesse o martelo, ela estava perdendo um pouco da vida dela. Sim. E diminuindo o tratamento Ganhando de tempo. câncer. Ah, tá diminuindo o Tratamento- tratamento. Sim. Então ela perdia, ela ganhava porque ela estava salvando, mas ela perdia na versão dela sem estar Sim. como poderosa Thor. Então, acho que é uma pergunta boa. Se você perdesse um pouco da sua vida cada vez que você usasse esse superpoder, mesmo assim você gostaria de ter? Olha aí. Acho que eu faria contas. Eu também. Quanto de... Você ficaria fazendo conta o tempo inteiro. Não é? Tipo, ih, perdi tanto tempo aqui. Se forem dias, ok. Vamos viajar pra Disney? Aí, tipo, faz a cálculo. Se você tiver um reloginho no pulso, que nem o do filme lá, Justin pô, pior Timberlake. ainda. Você ia ficar calculando o tempo todo. Você calcula. Porque assim, você não quer viver até 100 anos. Não. Porque, né, a não ser que você tenha telecinese, realmente ajuda, né? Você vai só voando ali, faz as paradas. Mas você falar assim, se eu continuar usando eu vou morrer aos 70, mas eu vou morrer bem. Não sei se é meio mórbido pensar assim, mas eu tenho um pouco A desse... imortalidade é considerado um superpoder, vocês com acham? certeza. E eu não com gostaria certeza. de ser imortal, não. Depende da imortalidade também, né? Tem amortal e imortal, né? Olha, quero saber. Basta isso mudar aí. uma vogal que... O imortal é o que não morre de jeito nenhum e o amortal é o que vive pra sempre, mas se ele for atropelado, ele morre. Ele morre Tá, super entendi. chato. Entendi. Exato. Tem essa... Mas sim, é um superpoder que você pode também usar para o bem ou para o mal, para o bem próprio, né? Você vai enriquecer. E aí... Mas também chega uma hora que você fala, e aí? Você vai As fazer pessoas vão, o Highlander, né? O Highlander é isso. Chega uma hora que você fala, vou retornar à sociedade ou vou ficar acumulando riqueza aqui pra nada? Vampiro, né? Que... Mas é assim... Mas isso contribui. Se você precisa ter um superpoder só, você precisa ser imortal. Porque a partir daí, você pode se condicionar a aprender todos os outros. Você pode fazer todos os ensinos à distância que você quiser na sua vida. Você pode verdade. aprender tudo, entendeu? Ok. E aí você pode fazer todas as artes marciais. Sim. Você pode se tornar muito maior que o Batman. Sim, Faz isso é sentido. verdade. Isso é uma coisa que eu não gostava, não gosto quando eles aplicam ao super-homem. Quando eles dizem que o super-homem ele tem também uma mente... o cara lê um livro em 10 segundos. Pra quê, né? Já tem tanta... Aí Mas você... é por quê? Porque ele lê em velocidade 2x. Exato. Ele ligou ali, ó, no Eu sei. 2x. Olha a defesa do 2x, mais uma vez. Eu acho brilhante esse. Né? A gente passa horas e horas, principalmente eu que faço parte do podcast Old School, né? Que tem edição, Matando Robô Gigante, tem lá os sonzinhos e tal, não sei o quê. Aí vai o desgraça fala... O Mickey, né? Estraga a experiência. Vai ver um filme tipo, sei lá, O Senhor dos Anéis. Vai ver em 2x também? Não acho que funciona dessa forma. A SMR em 2x não dá. É que a gente Você já tá na distopia, pensando no futuro, entendeu? Tá. É muito old school. Eu gostaria de pensar assim também, porque, enfim, você tá tentando preservar a pureza da experiência, das coisas, mas a pureza é outro conceito muito ultrapassado também, sabe? Entendo. Então a gente agora tá no conceito aí, na distopia, a gente tá no conceito da mistura e da sujeira. Ninguém tá puro. Você acha que a gente vive hoje uma distopia? Vive, com certeza. Já entendi. vi. Não, Com A certeza. gente mirou num lugar e foi parar no outro. Que não é tão... Enfim, a gente tá vivendo tem aí. carro voador O ainda, mundo, mas... eu também acho que já era pra ter. Já era. Os Jetsons não erraram acabou, muito. né? O mundo não acabou e a gente tá vivendo agora nessa prorrogação que vai se estender ainda. Eu tô apostando em Marte lá com o tio Eu também. Gus. Tô lá. Também, Né? acho legal. Lá acho que a vida será melhor. Pode Se bem ser. que naquele documentário excelente com Arnold Schwarzenegger, O Vingador do Futuro, é difícil morar em Marte. Não sei se você lembra. Claro, Né? muito difícil. Então já não Complexo. tem. Que é outro homem super poderoso também. Porra. Mente e corpo. O Total. cara é um gênio. O cara sem saber falar inglês, ele... Exatamente. I don't care. I'm gonna do it anyway. Né? Impressionante. Tá nem aí. Mas a questão de Marte é que ela tem uma coisa bem imprevisível, que você não sabe direito quais são os efeitos de Marte sobre você. Então a gente volta à questão dos 3 peitos. Porque, enfim, né, as mutações elas são muito aleatórias em Marte. Assim. Por que tem Exato. mutação? Não faz sentido ter mutação, né? Depende Você- daquela água lá, Hessel. Depende Não da sei o água, que tem depende da naquela atmosfera. água. Que pressão atmosférica é aquela ali? Vai que fizeram um poço e aí aquela água, não, dá pra beber. E aí daqui a pouco você tá com 3 peitos, você tá com 3 olhos, né? Ai, que coisa Matt boa. Damon teve lá e comeu batata, né? Exato. Batata plantada Fez no cocô. Exato. Né? A continuação do Perdido em Marte deveria ser sobre os efeitos de Eu viver acho. aquela batata lá. Eu acho. Sim.
Olha aí, falamos de centopeia humana, né? Que também se alimentava do cocô e o... Elon Musk, ele é um super alguma coisa? Ele Boa tá questão. tá mais próximo do Tony Stark. Ele é o Tony Stark. Ele Ele é o né? Tony Stark? Sem A questão, armadura. a questão é se o Elon Musk, ele é o nosso Tony Stark da Terra 616 ou aquele Tony Stark Prime, Superior, Na verdade, eu gostaria de que é um corrigir. vilão. Sabe no Homem de Ferro 2 que eles apresentam o personagem do Justin Hammer, que é o Sim. rival da tecnologia e tal, sim. só que a tecnologia Hammer é meio caída? Ele é o Elon Musk. E tem os carros que pegam fogo, que o foguete explode. Tá, as coisas não Sim. dão tão Então certo ele é o assim. Hammer. Você acha que ele, na verdade, é o Hammer? Sim. Eu ainda tô E o pra Bezos julgar. também, né? O Bezos é outro supermente. O Bezos é o Lex Luthor, né? É o Lex Luthor, com certeza. Carequinha também, tem aquele rancor, né? A gente sente, né? Eu sinto que tem isso aí. Agora, a pergunta que eu fiz lá no começo do programa sobre por que é tão difícil a gente criar na ficção personagens superpoderosos carismáticos. Eu queria saber de vocês quais personagens, por exemplo, dessa lista que eu trouxe aqui, quer dizer, que eu trouxe não, que o Fantástico Cron trouxe. Tudo Tá. que eu tenho aqui, eu digitalizei, porque eu não gosto de ficar abrindo, né? Porque a energia... Se eles funcionam nesse quesito de superpoderoso, mais carismático, e por que eles funcionam? Ou para se não nós? funcionam Ou se também, não né? funcionam também. Tá. Vamos pro Japão? Vamos. Pro Japão? Vamos. O queridíssimo Saitama, One Punch Man. Vocês estão familiarizados? Sim. Não é muito difícil também o conceito, né? Exato. Vocês acham que ele... Vocês acham que ele funciona por quê? Ele é uma paródia também, né? Dos grandes super-heróis aí. Eu adoro esse negócio de você ter só um recurso, só Apenas só uma. uma coisa, né? Sim. Ele tem contado também? Tipo, ele não pode ficar gastando soco? Ou... Não, Não. aí que tá. Ele Ele pode é dar um soco. deus ex-máquina. Mas ele funciona por quê? Penso eu, jogo pra vocês. Ele é tão poderoso que ele perdeu a vontade de ajudar. Ele ajuda porque ele é bom. Ele fala, Tá bom, Que vai. saco. aí pausa o jogo, aí vai lá, bota a roupa, aí vai lá e dá soco no bicho. E eu acho que é isso que a Acabou. gente se familiariza. É o cara que trabalha numa coisa que não dá o menor prazer. Aí todo mundo meio Mas que ele ao assim. mesmo tempo tem um senso de responsabilidade. Falar, se eu não fizer, o monstro vai destruir a cidade. Aí vão ter que refazer a padaria que eu gosto. Não vou lá. Ele é muito assim, né? Assim, tem uma certa... Talvez seja um bom exemplo. Eu acho que ele funciona porque é simples, né? Você não tem muita manobra. É aquilo e aquilo. Você não tem uma caixa de Pandora que vai se abrir Eu não tenho um eventualmente. discurso pra mascarar o... Não, é aquilo. Não. E é justamente conversa com o que a gente falou. A superioridade, ela às vezes traz um certo pensamento nietzschiano, assim. Tipo, que Pra adianta? quê, né? Pra quê, né? Por quê? Mas o que segura aí... Tanto que tem gente que aposta que ele será o grande vilão da série. Porque no começo da série tem uma mulher lá, uma senhora que profetiza que uma ameaça virá e tal. Tem a galera que diz que é ele que vai virar. Faz o- sentido. Seria um bom plot twist aí. Faz sentido. Exatamente. Você falou de manobra, eu lembrei de manopla. Quem usa manopla é Thanos. Você Thanos, puxou hoje o nosso Nosso Mad amigo God. Exato. Por que as pessoas gostaram mais do Thanos do que dos Vingadores no filme do Thanos? Não rolou isso? No filme do Thanos. Eu tenho o meu professor de educação física, um beijo pro João. Ele. As não- crianças gostaram. As crianças gostaram do Meu Thanos. filho tem um boneco do Thanos. Não é, cara? O meu professor de educação física, eu passo pro João Basílio aí, ele não viu o segundo filme do Thanos. Como é que é o nome, gente? Ultimato. Ultimato, porque ele não quer ver o Thanos perder. Olha só. Ele Mentira. gostou. Que nem um Juro pra amigo você. meu, que nem um amigo meu Falar, que não assiste, quero. vai ao estádio e fica de costas Ah, pra era não ver o só time dele que me perder. faltava. É verdade, não é verdade. Ele assiste o jogo de costas, só fica escutando. Ele ouve. É. Caramba. Tô Ele fica passada. tão nervoso que ele Tem que. tem que ficar de costas. Né? Exato, cara. Não é o jogo todo, mas quando tá É. perto do gol, ele vira de costas. E por que, Eu que o quero Thanos fez tanto sucesso, principalmente no cinema, né, Ressa? Porque no quadrinho ele não é tão carismático assim. Nos quadrinhos tem o lance dele ser apaixonado pela morte e tal. É. Uma coisa meio galhofeira. Assim, mais né? galhofa. Esse lance da morte. Ok. Que é legal também. Sim. Quem nunca fez absurdos por uma mulher? Cara, eu acho que no filme, como ele tem um projeto ali pra ele que é tão específico e Tá. tão preciso assim, tipo, poxa, é um cara super poderoso, ele quer todo o poder do universo pra ele apagar metade das pessoas, né? Certo. Mas não é altruísta, de certa maneira? Você Não, não é um acha projeto que de isso... sustentabilidade. Isso, É. verde. Roxo, no caso, mas é É super... roxo-verde. aham. Roxo-verde. E aí... Roxo é o novo verde. Sei lá, eu acho que você meio, tipo... Instintivamente, eu acho que a gente pensa assim, puta, eu tô torcendo por um cara super poderoso aqui, mas cara, eu sei que o poder corrompe, eu sei que, na verdade, ele não me representa, porque ele tem essa coisa do...
fora da humanidade e tal. O Thanos não, ele é humano, assim. Ele Sim. tá Sim. se colocando numa coisa que é completamente desviada e deturpada, mas ele tem um projeto ali, acho que você acaba se identificando um pouco com ele, porque você vê, putz, esse cara aqui tá tentando, sabe? Tipo, ele Aham. tá tentando, apesar de ser um negócio completamente ruim. Mas Ok, justo. Mas ele é honesto. Ele é honesto. Uma Viu? qualidade boa no homem, na verdade. Ele é honesto Tá raro. e hoje não em dia. é... Eu acho que tem uma coisa de... Os super-heróis têm uma coisa meio de hipocrisia, né? Você tá dizendo, não, estou aqui porque, enfim, eu sou o representante de vocês aqui, vou salvar todo mundo e tal. Fala, não, meu amigo, você tá fazendo pela glória, você tá fazendo isso porque você pode. Ok. E, Pelo no ego, caso, vaidade. Pelo ego, vaidade, enfim. Que era uma coisa até perdão te interromper, mas é uma coisa essa questão cristã do super-herói, porque os heróis da Grécia Antiga, se voltar até Gilgamesh, vamos lá para Mesopotâmia e tal, o herói ele buscava a glória, ele buscava morrer, né, as valquírias e tal, aquela coisa de você, agora eu sou respeitado, sou lembrado, e a partir dessa quebra do cristianismo, a gente passou, somente o Ocidente, né, a apreciar o sacrifício da heroína Sim. e do herói. Os super-heróis, eles surgem porque, enfim, essa sua vontade de triunfar e tal, ou então de espiar os seus pecados e encontrar redenção, isso está espelhado nos super-heróis. Então, sei lá, puxando de novo por ficção científica prosperou depois da Reforma Protestante, quando a ideia de que a Terra é o centro do universo, isso foi desfeito, né? A gente descobriu só que a Terra é só mais um planeta que circula um Sol entre bilhões de sols. Quê? Pois é. Que? Mais Cara, um que descobriu- spoiler. Que? Mais um Copérnico. spoiler aqui. Aguarda esse nome. Lembre-se. Que queimem ele. E aí, depois disso, você precisava meio que substituir o lance místico religioso em outra chave. Então a gente busca a redenção de outro jeito que não seja nesse ideal religioso místico. E aí, como que a gente se redime? A gente se redime através do Salvador, que é o super-herói. Sim. Então, é isso, né? Ele deixa de ser essa coisa, tipo, eu sou um dos deuses, e às vezes eu me misturo com mortais aí, procrio com mortais e tal, Perfeito. e vira uma figura mais humanizada porque ele tá realmente se sacrificando pela gente, é muito cristão. Acho que você não falei que ele é inteligente. Realmente. Trouxe pra isso, Mas você puxou isso e, pô, faz sentido. né? Claro. Você parte de uma coisa de deuses, inclusive o personagem que mais se aproxima disso nem é tanto o Superman, mas é mais o Shazam, né? Porque ele representa os poderes dos deuses do Exato. acrônimo lá do Shazam. Billy Batson. E o Billy Batson, inclusive, ele não precisa nem lidar com essa coisa das escolhas morais, porque ele se transforma em outro personagem. Sim. O Billy Batson, ele deixa de ser o Billy Batson e se torna o Shazam. Ele fica com a alma da criança pura, tem essa conversa. Exato, tal, mas é outra pessoa. Né? Exato. E aí, Total. no caso dos super-heróis, as histórias de super-herói, elas voltaram a ganhar um apelo popular e vender e tal, na hora que a Marvel realmente inventou super-heróis que eram falhos e que Exato. vivem problemas do dia a dia que nem a gente vive, que são os super-heróis lá dos anos 60, Perfeito. da Era de Bronze. Sim. Uma pessoa que tem muito problema também nesse sentido é a coitada da Jean Grey, querida Vic Xavier. Sim. Jean Grey que começou com os poderes telecinéticos e telepáticos, né? E depois descobriu que tinha ali uma fênix dentro de si, uma das entidades mais poderosas da Marvel, né? Mas ainda assim a gente tem uma pena da Jean Grey. Ou não? acho. Ih, fez a careta aqui. Eu não tenho, porque eu acho Não? que eu não consigo. Ok. Hoje eu tô só arrancando Então a gente pode falar mal agora, porque mulher, né? A gente pode cagar em cima da Jean Grey também. É uma personagem, acho ela incrível, acho ela foda, acho que ela tem arcos fantásticos. Ruiva também é perigosa. Normalmente Ruiva. a ruiva dá problema. Mas eu não consigo criar esse tipo de empatia com relação a Jean Grey. Você acha Eu que- entendo o sofrimento dela, entendo os dilemas que ela traz, mas eu não consigo criar essa empatia. Diferente, por exemplo, da Wanda, que aí eu já consigo entender um pouco mais. Ok, também concordo contigo. Talvez seja... Foda da Jean, puxa, você está escutando voz, você escuta a voz o tempo inteiro, entendeu? Sim. Que pesadelo que é isso, eu não consigo conceber isso. É uma esquizofrenia cósmica. Total. É o pior tipo, dizem, Deus me livre. né? Nem Deus acho que resolve. Não, nem Qual Deus. Deus? Qual Deus? Que resolve uma psicopatia cósmica. aí. Imagina você adolescente, mutante, você está tentando se turmar na escola. Sim. No caso da Jean Grey, tipo, ela sempre foi retratada, sei lá, a partir dos anos 80, 90 e tal, tipo, magra, cabelo ruivo, comprido e tal, ou seja, é o Sim. ideal de beleza nos X-Men, e ao mesmo tempo você está escutando as vozes de todo mundo. Imagina a quantidade de gente rancorosa, invejosa que está falando de você pelas suas costas. Exatamente, falamos de haters aí. Ela Que não estão falando pelas costas, né? Na verdade estão falando pela frente porque ela está escutando a voz de todo Claro. mundo. Exatamente. Mas eu tenho alguns amigos médiums que escutam vozes, então... Sim, sabem lidar melhor do que a sabem Jean Grey. lidar melhor do que ela. Eu nem sei por que eles chamam médiums, né? Se eles escutam voz, eles são
X-Men. Fódiums. A mediunidade é um superpoder. Né? Fodium. Eu seria um bom nome de super-herói. Fódium. Você ganha superpoder e fala, eu sou Fodium. Né? E é isso aí, eu escolhi. Mas eu acho que Thanos, qualquer vilão, qualquer super-herói que tem superpoder pra você criar uma empatia é ter camadas de humanidade nele, né? Ok. Ter questões que ele Aham. discute. Você faz ele muito liso, muito... Flat. Quero dominar o mundo, quero isso. Aí Muito preto no branco, né? ninguém se importa com ele, né? Ok, gosto. Por isso que o pessoal disso. gosta tanto do Coringa, por exemplo. Sim, apesar de não ser super poderoso, É, mas mas ele trabalha essa... Essa loucura. No quadrinho lá, ele Ah. tem um dia ruim que você pode virar um... Qualquer um pode ter um dia ruim como o... A gente falou de talvez uma síndrome de desassociação, né, de personalidade. Tem o Cavaleiro da Lua também, que recentemente aí tentou capturar por esse ângulo a gente simpatizar com ele. Funcionou pra vocês? Não a série necessariamente, mas o O personagem personagem é bem legal. Cavaleiro da Lua. Tá. O personagem é bem legal. Porque se você resumir toda a questão lá, tipo, beleza, vestiu o manto, superpoderes muito fodas e tal, vai resolver tudo. Fala, pô, isso é muito simples, né? A graça não tá aí, né? A graça tá realmente você entender se aquilo é real ou não, se é a projeção da cabeça do cara ou não. Sim. E o próprio assim, o ponto fraco dele, ele tá em batalha constante com o superpoder dele. Ele tem Sim. que pedir, pelo amor de Deus, pro bicho, né? Na verdade, o Concho tem que pedir, pelo amor de Deus, pra ele dar lugar pra ele virar o cavaleiro, e aí você tem um pouco da luzinha do Ultraman que você falou. Você bota uma dificuldade, senão ele era o Cavaleiro da Lua toda hora. Exato. Né? E é um cavaleiro sem cavalo, isso me incomoda um pouco. Eu que gosto de fazenda e tal. Mas, Eu amo. né? Outro que cavalga também, mas aí um cavalo de aço, eu diria, um dos meus personagens favoritos. Que é o Motoqueiro Fantasma. É incrível. Ai, É um dos mais poderosos da Marvel. disserte sobre isso, então. Por que você gosta dele? Porque eu acho que primeiro tem esse dilema do cara ele ser amaldiçoado. Eu tenho a tendência de gostar de superpoderes que são maldições também. E a pessoa tem legal. que estar o tempo todo controlando para que aquilo não escape. Aquela escuridão que eu falei ali atrás. Eu acho muito bacana, acho o visual, você falou do Fantomas da Caveira e tal, a Caveira em Chamas, eu acho que é um dos personagens com o melhor visual da história dos quadrinhos, assim. Acho maravilhoso. E justamente ele não querer, ele é um instrumento do capeta. Né? Veja só que coisa É desconfortável. bom, mas eu acho que o personagem em si, ele abraça essa escuridão. A história dele em si, ele tem um lado mais escuro, que é gostoso de ver, gostoso de consumir, gostoso de ler. Sim. É um personagem que eu curto. Sim. Bastante. Eu lembro que naquela saga A Guerra Mundial Hulk, que o Hulk voltou pra Terra depois de ser exilado e tá atacando os zaralhos no planeta, eles falam assim, tem dois caras que podem resolver a treta aí, parar o Hulk. Um é o Doutor Estranho e o outro é o Motoqueiro Fantasma. Eu falei, caraca, é verdade. Só que o Motoqueiro Fantasma, quando vai encrencar lá, ele olha pro Hulk, né, faz o olhar da penitência e fala, não, você merece a sua vingança e tal. Eu achei uma solução maneira pra você eliminar o que seria talvez um Deus Ex Machina, que é o Motoqueiro. Essa é da hora. É impossível. O próprio Hulk O Hulk. é uma maldição também, Com certeza. né? Trabalha melhor o poder quando você vê que a pessoa tá lutando contra aquela parada. O Hulk, ele não deixa de ser uma variação do Batman também, porque o Hulk nasce da Batman? ideia do médico monstro, né? Tipo, o médico é aquela coisa, seja originalmente, seja no filme do Jerry Lewis e tal. Tipo, o médico é aquela figura franzina que não tem sex appeal nenhum. Dr. Jekyll. O Dr. Jekyll. Mr. Hyde, o que é? O Mr. Hyde não é um monstro sem controle, né? O Mr. Hyde é toda a manifestação do desejo e das Primordial, coisas. desejo, exato. Então o Hulk, Violência. ele é meio isso, o Batman também é isso, né? O Bruce Wayne, nesse ponto, é tipo o cara fraco e o Batman é o cara todo poderoso. E o Hulk, ele parte do mesmo princípio, cara. Olha aí, Então, conectou Olha Hulk só. e Batman. Mas eu tinha pensado nisso, mas é isso, o Hulk é meio o Batman verde. Gostei desse paralelo. Hulk e o Batman verde. Sim. Preciso... Ainda que pra voar daria mais trabalho, né? Fazer uma Mas ele capa. salta e... Aliás, o Superman ele não voava originalmente, ele só pulava mais alto. pulava que o prédio, alto. né? O Hulk é assim também. É. E pode dar uns pula pulos muito. bonitos, né? Que vem do Ang Lee lá. Adoro ele pulando. Eu lembro quando ele Adoro começou a também, pular, adoro também. nesse filme do Ang Lee, do Eric Bana, né, e tal. Jennifer Connelly, a mulher mais linda do cinema. Sou apaixonado pela Jennifer Connelly desde o Labirinto. Ele não controla muito onde ele vai cair, porque é tão longe. É meio que a né? pulga. Deixa eu ver uma pulga pulando. Câmera lenta. Ela pulga e ela pulga. Ela pulga, né? Eu acho que é um verbo em si. Ela pulga e ela vai tipo assim, ui! E aí onde ela cai, ela torce pra cair num gato, num homem cabeludo, onde for, pra comer ali.
Mas sim, eu gosto desse filme do Ang Lee justamente porque era mais maldição. Agora que o Hulk tá, por exemplo, lá na série que a gente tá falando da Mulher Hulk, lá no backstage, que a gente tá se divertindo e tal, perde um pouco a graça. O Hulk inteligente. Porque não tem mais o dilema dele ser incontrolável. Ele agora é um cara forte pra caralho, gênio. Parabéns. Difícil sua vida aí pra caralho. Mas nessa hora você vê realmente como filme de super-herói é uma coisa que cansou, assim, sabe? Não que as pessoas cansam. Não as pessoas Chamou a cansaram. gente de nazista. Agora acabou, cansado. Mas, ó, eu estou só falando, Esse é um bom mandando a corte. real aqui, falando a realidade, porque não é que a gente cansou de assistir. Tá. Mas os filmes cansaram Isso é. de si mesmo, porque, poxa, nesse filme do Ang Lee, é tudo sobre você se maravilhar com a sua capacidade, né? Então ele salta... Poxa, só falta ele gargalhar enquanto ele tá saltando, entendeu? Porque é isso, você tá se deslumbrando com seus poderes. Sim. Hoje, todo mundo sabe quais são os poderes, quem pode ter poder X, Y, o que esse poder implica moralmente, fisicamente, quais são os limites e tal. Então não tem mais esse lance do maravilhamento, entendeu? É muito difícil um filme hoje dar conta dessa coisa, puta, ganhei um superpoder, que foda, o que eu posso fazer? Tá? Tipo, esse lance do maravilhoso, ele se perdeu. Shazam explora um pouco isso, né? Explora um pouco isso, exato, mas aí numa chave, olha, é um filme para criança. Então você meio que tipo, se é um filme para nicha a criança, coisa, você né? permite que ele se maravilhe consigo mesmo. Mas eu achei ruim no filme do Shazam. Inclusive fui enganado, porque eu deixei de ver o Shazam. Eu tava naquela tristeza de, filme da DC agora tá muito ruim, vou esperar mudar essa galera, sai Ben Affleck. E aí eu não vi. Aí o pessoal falou assim, não, Shazam é legal. Me pegaram por aí, não, filme pra criança, é feliz. O resto falou pra mim, não, o núcleo familiar é legal e tal. Aí passou, sei lá, 1 ano e meio, aí tava lá no streaming disponível. É bem minha boca, né? Vou ver. O resto falou que a família é legal. É bem Sessão da Tarde, aqueles filmes do... não. Voltando à primeira... Batalha é duro de matar, Récio. Voltando à primeira... Tela quente, é. Voltando à primeira questão aqui, quais são os primeiros contatos com super-heróis e tal, deve ter criança que, pô, com 9 anos está assistindo o Shazam na televisão e é o Mas as primeiro crianças contato. são idiotas, convenhamos. Todos nós já fomos. A criança não tem critério. E o que me incomoda um pouquinho ali no Shazam, nesse caso, é que assim, poxa, ele tem a sabedoria de Salomão. E ele é idiota. Eu concordo se fosse assim, ele tem a pureza da criança, né? Tem até um samba assim, né? Gonzaguinha, não é isso? Ele fala a pureza, não sei o quê, das crianças. Mas ele, poxa, ele faz umas burradas. Tem gente caindo do ônibus. Vou trazer um colchão. Sacou? É tipo... É uma coisa de Deadpool. Mas que criança que ia se identificar com ele se ele fosse, sabe, do que um professor? Você se identifica com o seu professor? Assim, nesse ponto, nossa, queria ser meu professor. Eu tinha um professor que tocava violão que eu me identificava, mas... Mas aí Tirando é isso, diferente. Os outros eram meio chato. Mas, ó, a gente perdeu essa inocência, né? A gente perdeu essa coisa do maravilhamento, a gente substituiu ou pelo pessimismo, né? Você desconfia dos super-heróis, ou então você normaliza e aí você fala, beleza, é só mais uma coisa, né? As séries da Marvel hoje em dia são meio isso, assim. Não, virou super-heroína, provoca nada, né? She-Hulk se transformou. Bacana, e tipo, no dia seguinte ela já tá, mas o que eu faço com isso aqui? Vou ficar de boa aqui. E é exato. isso mesmo. Acho que tem essa... Mas aí você normaliza, né? Ninguém mais se afeta por isso. Falando em mulheres fortes, que eu gosto bastante, a Mulher Maravilha. Diana Prince. O que tem? Ela funciona pra vocês enquanto personagem super poderosa? Funciona sim. Cativante? Pra caramba. Ok. Mas vocês já gostavam da Mulher Maravilha nos quadrinhos ou Não. só depois que foi pra... Nunca curti. Não, nunca me interessou muito, assim. Achava ela meio boboca. Eu me interessei quando... Acho que o Deodato, né? Eu sei por que você ficou. Desenho. 13 anos, filho. Mas pelas histórias não, nunca me pegou, não. Nunca pegou, né? E vocês? Também só quando veio a Gal Depende, ó, Gadot? pra quem é inclinado no bondage aí, eu acho que Mulher mulher. faz mais sentido. Mamãe! Talvez, inclusive a criação dela vem daí, né? Vem daí, O cara exato. que bolou a É Mulher mesmo? Maravilha, ele era um psicólogo, né? Um terapeuta que... Ele era psicólogo e ele fazia muito estudo sobre, enfim, comportamento sexual e teoria sexual. Ele tinha uma relação... não se chamava aberta, né? Mas era uma relação não Sim. tradicional ali com 2 mulheres e tal. Exato. E estudava essa coisa dos efeitos. Isso. Tanto que é uma personagem absolutamente fetichista, desde a forma que ela se veste até o chip. Ela amarra os homens, né? E faz com que eles digam a verdade. Por favor, não, aquela submissão. BDSM Ela é total. absolutamente Gosto. BDSM. Essa versão, essa visão, esse prisma me agrada mais do que o primeiro contato que eu tive nos quadrinhos, assim. Não, meu primeiro contato foi com a Linda Carter, né? que sim, rodava. Apaixonado por ela, cara. Ok. Era meu símbolo de beleza, era aquela mulher durante Sim, muito tempo. E eu lembrei maravilhosa. agora, eu não lembrava disso. Sim. Nas primeiras encarnações da Mulher Maravilha não tinha muitas coisas mágicas. Ela não era super poderosa em si. Não, ela era meio uma coisa de...
a Amazona. As Amazonas, elas têm isso do aperfeiçoamento, né? Tipo, você não tem nada sobrenatural. Você Uma só se super aperfeiçoa. atleta. Ela Ela era uma super atleta isso. com os elementos de tecnologia. Então, tipo, É. os braceletes, o laço. Sim. Mas era muito mais próxima do Batman nesse sentido do que do Total. Superman. Absolutamente. E aí as coisas mágicas foram sendo acopladas depois. Assim. Super, super. Vamos lá. Olha aí, o parceiro da Mulher Maravilha em muitos casos, o nosso queridíssimo Kal-El. Ele sim, talvez o maior super-herói de todos, ou pelo menos o Só proto... queria falar depois sobre o avião invisível, que era uma coisa que eu não entendia. Vamos falar dele primeiro, Os então. invisíveis e com a Eu vitória. peço pro Ai. Super-Homem esperar um pouquinho. Na sala de... cara, Sala da mesmo- Justiça, Mesmo né? criança, eu não via sentido em ela viajar num avião invisível, sendo que ela estava aparecendo dentro do Ela avião lá, invisível. né? Sentada. Ela fica parecendo o Capitão Foda-se. Que a gente Ela fica sentada, Voando passando sentada. rapidão lá. Eu acho. Não, será que numa espécie de deboche? Pode ser. Debochando pode dos ser. inimigos? Tipo, eu não preciso nem me levantar na sua presença. Tô chegando aqui sentado, ó. Depois que eu... eu acho. Ou então pode ter sido um problema elétrico no avião que não fez com que ela ficasse invisível. Então ela acha que ela tá abalando e ninguém vai chegar. E ela tá chegando e ele... Por que a Mulher Maravilha tá vendo voando sentada? Né? Como vocês me viram? Eu não entendo. Tem um meme, né, uma vez que botaram uma revista da DC que tem assim, todos os heróis da DC principais num jato do Batman. E o Batman pilotando. Aí ele falou assim, o Batman ele é tão foda que ele obrigou, tá lá, o Super-Homem, Mulher Maravilha, o Gavião, tipo, ele convenceu os caras que voam, Lanterna Verde. Não, vai todo mundo vir na porra do avião. Que eu botei 6 cadeiras ali. Então, gastei uma grana. não. Quero todo mundo sentado assim. Esse avião custou 10 escolas na África. Então vai todo mundo sentar aqui. Isso é ter liderança. Isso é ter liderança. eu O cara, acho. você sabe que ele é o líder porque ele faz todo mundo andar no jato dele. Eu acredito. Muito bom. Eu acredito. Mas então vamos lá. Enquanto isso, na sala da justiça, o Super-Homem estava lá aguardando a vez dele de ser abordado aqui. Tá. Por que você acha que o Super-Homem ele é tão... Já fazem aqui quase 90 anos que o personagem foi 90 criado, anos. né? Sim. Por que você acha, Vilela, que o Super-Homem é o Cara, super-herói? nunca me atraiu o Super-Homem, É nunca mesmo? me interessei por Super-Homem, sério mesmo. Nunca? Aham. Por que você acha que não? Porque eu gostava tanto do Batman, eu achava o Super-Homem tão sem graça. Pela Pra mim sua era uma- invulnerabilidade, talvez? porque era bom em tudo, era o cara, assim... Não te atraía. Mas ele tem, acho que, menos camadas nesse aspecto. Menos. Perdão. Menos. O Aurélio aqui. Mudou. Aham. Do que eu entendo que o Vilela tá falando, porque ele tinha a grande questão dele era o quê? A Lois Lane ali, Sim. a transformação e como que ele... Então, você chegava, tá, o que mais você tem a me oferecer? Entendi. Na versão Superman e na versão Clark, o que mais? É daqui pra onde? Claro que outros dilemas foram sendo criados Sim. ao longo porque do no tempo. caso dele é o contrário, né? A fantasia dele é de humano, né? Ele é um No que o Bill Tarantino até brinca com isso, né? Ele é um alienígena fingindo que é uma pessoa, e não é o contrário, o Batman, né? Que Exato, exato. Então, isso É uma coisa meio Ariel, né? Ele quer fazer parte ali do mundo dos humanos, ele quer tentar a normalidade, mas eu entendo também num... Nossa, puxei Pequena Sereia. Eu gostei, porque eu pensei no Clark cantando Onde Eu Nasci, pensando em Krypton, né? Nada, Uma puxei canção Ariel. Mas é isso, eu também compartilho desse sentimento do Vilela, que nunca foi um personagem, consumi muito, mas nunca foi um personagem que eu falo, nossa, Eu não me importei, nunca vi a morte do Super-Homem, nunca li nada. mas isso Porque quando a gente era moleque e tal, pelo menos os desenhos que passavam na TV, era tudo Liga da Justiça, Sim. né? E aí o Superman era só mais um, assim. Então, beleza, aí você compra o pacote da Liga e... Mas você acha que sozinho também nunca te... Não, mas quando eu era moleque não, mesmo porque, sei lá, os gibis que eu colecionei era meio tipo a coisa do anti-herói ou então do herói vulnerável. Então, Ok. colecionava Batman, Wolverine e Homem-Aranha. Mas aí o Superman acho que é uma coisa meio de... Hoje em dia, é meio um prazer de adulto, assim. Você meio que Ok. gosta de... Eu gosto de prazer de adulto, você gosta? Também. prazeres de adulto. Prazeres de adulto. adulto porque você, sei lá, você gosta talvez das questões morais, ou de você gosta que o Superman é isso, ele tem muito uma coisa cristã porque pô, ele quer ser amado, entendeu? Ele quer Aí ser é o filho que é enviado, aí, sim. apesar de serem judeus que criaram ele, é curioso, né? Ele não deixa de ser uma alegoria. aí tem a alegoria do imigrante, tem total. a questão cristã muito presente também, que é isso, né? Tipo, do mesmo jeito que eu imagino que na época de Cristo, quando ele fazia milagre, Aham. pô, ele fazia os milagres, entendeu? Ele fazia multiplicar os pães lá, e pra ele, né? eu não vi Tem muita sem graça glúten? nisso, né? Será que teve um chá que pediu sem glúten quando Jesus... Mas imagina, depois de tantos... Vocês nunca estão satisfeitos. Depois de tantos milagres, assim, pô, não vê muito mais graça naquilo, né? Entendo. Mas ao mesmo tempo você quer que as pessoas vejam e se encantem, que falam, me amem e tal. Eu tive um gap de interesse com o Super-Homem, no sentido de que quando eu era criança, parecido com o He-Man que eu citei no começo, eu era moleque, né, como eu falei, idiota, e aí você fala assim, uau, é um menino forte, tudo que o menino quer ser é fortão, né, e tal. Mas aí, adolescente, realmente cansei,
E tudo isso que vocês falaram é meio chato. E aí quando eu fiquei mais velho, justamente por essa alegoria e o melodrama da minha melancolia dele ser o último filho de Krypton, me fizeram ter um respeito pela criação que eu não tinha jovem, porque eu não sacava essa grande parada, assim. E as melhores histórias pra mim do Super-Homem, tipo aquela lá que o Alex Ross ilustrou, não sei se é do Kurt Busiek também, que é ele tentando resolver a fome no mundo. Eu acho que essas são eu não acho que o Super-Homem ele é um bom personagem mensal, ironicamente falando, que ele é o São começo pra algumas histórias. eu acho que se ele tivesse histórias especiais onde ele realmente vai resolver a fome, caraca, que foda. E aí o cara não consegue, porque justamente é bem escrito, não é com a força que você resolve um problema político, que é a fome no planeta Terra, né? O Super-Homem ele é um bom personagem mensal quando você consegue criar coisas interessantes que não dizem tanto respeito ao Super-Homem em si, mas Tipo tudo que tá ao redor. Saitama, tipo o One Punch Man. Exato, porque, enfim, ele é onipotente, né? Ele pode resolver tudo, mas aí você precisa criar desafios interessantes. Então, tipo, a cidade de Kandor, né? Você, caramba, eu tô aqui com uma civilização na garrafa, o que eu faço com ela? Entendeu? É isso. Tipo, você tem que ter uma cabeça de tem que autor ter de ficção provocações científica pesada legais, né? pra estabelecer provocações legais. Então, não é tanto você pensar, putz, o que eu faço com esse personagem, mas que situações que eu vou gerar aqui que podem ser mais interessantes. Exato. Então, mensalmente, eu acho que é mais sobre isso, assim. A gente estava falando, antes de gravar também, sobre a nova temporada do Rick and Morty. Uma das melhores animações aí pra quem é nerd. O Rick and Morty é uma obra que quanto mais nerd você é, mais camadas você aproveita, né? Você não tem tanta referência assim, você fica por uma análise que é divertido, superficial, mas é... E o Rick Sanchez é um dos personagens mais poderosos da ficção fantástica. Né? Sim. É verdade. E por que a galera gosta tanto do Rick Sanchez, senhores e senhora? Me diga. Você achou que foi retórica? Bem, eu digo a vocês, porque ele é... Não, eu acho que é porque ele tem esse vazio existencial. Ele é absolutamente nietzschiano nessa coisa de, tipo, ele tem uma consciência tão plena de si e do mundo, ou de todos os mundos, no caso do Rick and Morty, que ele desiste, né? Ele não tem mais razão de viver, mas alguma coisa mantém ele. E a coisa que mantém ele é o que a gente consegue se identificar, ironicamente, Família. que é a família. Claro. Acho que é justamente aí que você captura Exato. né? A personagem. Olha aí, voltamos às lições de morais dos desenhos dos anos 80. rapaz. Lições de morais não, lições de moral do moral. começo dos anos 80, aí com os desenhos tentando guardar você pra não partir pra delinquência, entendeu? Porque são conceitos primordiais, né? Quando a gente estava lá nas caverninhas, o que salvava você era a comunidade familiar, Com certeza. né? Quem vai te ajudar com Viver comidinha. na sua tribo lá, a vida coletiva. Então o núcleo familiar, seja ele, né, com vovô, vovó, os seus pais, suas mães e tal, acho que a gente se conecta sempre com o básico. Seu personagem pode ser um deus, como a gente falou, tipo o surfista prateado. É um dos mais poderosos também dos quadrinhos. Por que a gente se importa com isso? Porque ele é melancólico. Total. Porque ele é dramático. Sofre. Ele abriu mão da mulher. Canceriano, né? Caramba, ironicamente é um dos personagens mais próximos das estrelas, dos astros, para que você faça o mapa astral do surfista prateado, né? Mas eu amo o surfista prateado por esse dilema. Eu gosto de personagens que sofrem. Né? Eu também. Mas ele é muito próximo do Superman também nisso, né? Também. Você tem um personagem ali que as questões dele, tipo, poxa, ele não tem que ficar pagando aluguel, entendeu? Não. O Superman tem tem. boleto. Mora na Branca. Não sei por quê. O escritório dele é na Branca. Por que ele mora em Metrópolis e, enfim, tem que trabalhar e todo dia? Imagina você, que é o cara mais poderoso do universo, bater cartão e fazer reportagem sobre, sei lá, bicho, tipo, concurso de cachorro, entendeu? Mas Sério? ele quer sentir, ele precisa do gosto da normalidade. Na Aí verdade, isso é uma auto-penitência. Tem um lance ali também muito cristão do autoflagelo. Você tem um personagem que ele pode tudo e ele escuta a voz de todo e ele decide ir cobrir Sofrer. realmente uma questão de meteorologia e fazer uma matéria sobre a tempestade que está caindo em Metrópolis. E isso aí é uma grande penitência. Caramba, hein? Excelente. Todo mundo E o repensando surfista sobre E prateado. ele é um surfista prateado meio nisso, assim, né? Muito melancólico, enfim. O surfista prateado também é muito próximo do Freddie Mercury prateado também. Nossa. Também. Que é um personagem dramático. Total, né? Todo aquele poder e aquela voz fina. Exato. E ele tá lá pra o que der e vier, cara. Pro entretenimento. E ele tá muito acima dos outros, né? Ninguém entende ele direito. Ninguém. Olha aí. Poxa, pegou um personagem muito poderoso. É o que? Eduardo Sterblich, né? Sim, compreendido, alguns dizem, né? Vilanizado por alguns. Exato. Mas eterno. Ele é Mais eterno. atemporal. Atemporal. Ele continua entre nós. Genial, Abre a internet. Aquela Ele sunga estará. dele.
Bom, falando em sunga, né? Eu acho que é justamente uma das últimas peças que a gente tira ao final de uma jornada. E eu gostaria de perguntar como a jornada toda que a gente passou aqui com essa pauta hoje, com o Fantástico. Então vocês acham que de fato o poder, ele ultimamente, né? Como é que seria? Em última instância? Em última instância, ele corrompe. Ele corrompe mais fácil do que ele enobrece. Com certeza. Com certeza. É isso que vocês acreditam. Sem dúvida. Acho que as histórias mais interessantes hoje em dia, né, depois que a gente já consumiu tudo que já foi feito sobre super-heróis, é justamente você tentar entender o que você faz depois que você percebe que o poder corrompe. Uhum. Superman, ele lida com isso, Dr. Manhattan lidou com isso, o Miracle Man, que está voltando a ser publicado também, que era uma HQ do Alan Moore Homem dos Milagre. anos 80, que é muito messiânico, né? Na história do Absolutamente. Miracle Man, tipo, ele consegue salvar o mundo, mas aí ele cria um mundo depois daquilo, meio distopicamente, do jeito que ele acha que ele tem que fazer. Então, é uma HQ que mexe muito com tirania. E é isso, né? Quais são as implicações morais de você ser um super-herói? Tipo, a Exato. gente está muito avançado na discussão, entendeu? Acho Quem- que por isso também que é impossível você fazer uma história pura como o Shazam, em que você só acredita que o cara é mais foda que todo mundo. Sim, concordo. O que você acha que você faria de mal assim que você ganhasse os superpoderes e fosse desvirtuado? A primeira coisa que você ia fazer em benefício próprio, Vilela. Você é o Dr. Manhattan, tá bom? E aí, você olha pro mundo, você vai fazer igual ele, vai embora, vai fazer vida ou você vai mudar o mundo? Ah, sou muito ligado à minha família, né, cara? A primeira coisa era ter um tipo de proteção máxima à Vida família. eterna, É. você ia ficar reciclando as moléculas da sua Exatamente. família. Cara, tranquilaço. De quanto em quanto tempo você acha que tem que trocar as células da sua família pra... Ah, eu acho que depende da idade, né? Porque Meu as filho verdadeiras deixaria- questões são feitas aqui. Aham. Meu filho deixaria ele crescer que mais. eu ia perguntar. E ele escolheria o momento que ele quer congelar. Eu gosto. Ah, ele vai A idade escolher? é Será clara. que você não teria 25 vontade? anos. 25 É anos, o talvez. prime do nosso... Ou 25 anos. 25, 30 é ali, você fala, 25 quero parar é aqui, Minha gostoso. mulher vai. provavelmente vai querer agora, né? Parou, tá no Parou, eu prime. também paro, se eu puder até... ir um Dá uma pouquinho pra- retrocedida. uma retrocedida. Justo, entendi. E você, Vicky? Qual? Primeira coisa que você ia fazer se você fosse corrompida, ou seja, benefício próprio, né? Você acha que você ia fazer o quê? Ela falou ficar invisível. É, então. Você é doutora Manhattan, você é doutora Manhattan. Ah, tá. Manhattan. Invisível é o menor dos seus poderes ali. Você ia tentar consertar o mundo, acabar, destruir o mundo, talvez. Você Consertar o mundo... A família que se deixar- dane, né? Já entendi que não. É. Não, consertar Como o de família. mundo não. Hum. Eu acho que é um momento meio emotivo. Acho que eu traria minha mãe de volta. Ó, Né? sempre dá problema quando traz Isso é bem gente distorcido, trazer alguém de volta à vida. Depois de 4 anos, talvez. Mas eu fazia um recap. Ó, o mundo é esse, rolou Covid e tal. Vamos aqui. Pô. E aí dava uma... Mas você dava a volta em volta do planeta pra voltar ao tempo? Ou você traria ela de volta no mundo No atual? mundo atual. Assim. Ah, no mundo atual. Ah, você não ia voltar no tempo, você Não, ia... por isso o recap. Eu ia Ah, falar, tá. ó, rolou isso aqui, tá? Deixa eu te contar o que rolou. Já se atualiza. Enquanto você tava lá no Sabe céu. o Alckmin e o Lula? Então, eles estão Lembra? juntos Ela agora. fala, não. Não. Ah, não, é? Gente, Acho entendi. que seria meu primeiro movie, assim. É. E aí o resto eu ia... Ela voltou eu do ia pensar. blip. É, então. exato. É exatamente isso. E E é uma das- assustada, né? Imagina Absolutamente. susto, né? E se ela ficasse zangada? Eu tava lá tocando harpa, minha filha. Tava tão vamos bem. Ah, Cai. comendo as uvas lá com meu pai, aí você... Bom, Não. mas é o que a gente falou, é uma Volta. coisa egoísta. É. Eu perguntei sobre isso, a gente ser egoísta e trazer... O gênio do Aladdin, que é super poderoso também, ele avisa isso, não tragam amor, né? Que nem Ah, o é? pessoal faz no poste lá, cola o negócio, né? Sim. Tragam a pessoa amada. O gênio não pode trazer e ele não pode trazer as pessoas da morte. Sim. Então você está certíssimo na sua corrupção. Stephen King, né? Do cemitério. Cemitério Maldito também, é a mesma coisa. Traz a Deu pessoa merda, vazia, hein? né? Deu merda. Meu querido Hessel, como você, o que você acha que você faria se tivesse corrompido pelos superpoderes? Primeira coisa, eu ia acabar com todas as minhas coisas que me perturbam no dia a dia. Redes assim, sociais. Que eu ia apagar minhas redes sociais primeiro. Exatamente, a primeira Eu ia fazer isso uma coisa. Eu ia, assim, as minhas Só pra você contas... superpoder, você sabe, né? Mas não precisa pagar a conta. Não, eu sei, mas aí eu não preciso mais me preocupar de qualquer forma. Ah, assim. tá. Ok. As minhas contas que não estão em débito automático eu colocaria todas assim, que aí eu não preciso mais me preocupar de verdade com coisas mundanas. Eu gosto. Sim. E aí eu acho que é o primeiro passo até chegar onde eu vou mudar para Marte, viver sozinho em Marte e tal. Seria o primeiro passo assim, você, quero apagar minha pegada aqui, ó. Se você dá um Google no Dr. Hessel, É um bom nome de vilão. você Doutor não- H. ia dar zero resultados. Entendeu? Porque, enfim, estou apagando
a minha pegada nesse mundo, nesse plano mortal. Cara, Caraca. Nossa! adorei as respostas de vocês e tenho certeza que o Fantástico. E você? Ah, eu? Claro. Olha, acho que a primeira coisa que eu ia fazer, se eu fosse corrompido, eu ia zarpar para o éter do espaço, né? E aí eu ia tirar foto das civilizações alienígenas que eu sei que existem lá dentro, voltaria para a Terra e aí esfregaria na cara de todo mundo que falava que Tá aqui, quando eu hein? estudava ufologia, Isso aí que é outro podcast. não existe, é outro podcast. Mas eu tenho essa coisa mal resolvida, né? Dentro de mim. E dentro de mim também está um calor absolutamente caloroso, um calor caloroso. É a túnica. É a túnica, pela presença de vocês aqui no Pô, Fantástico. obrigado. Muito obrigado por alimentarem a curiosidade da galera que assistiu aqui. Espero que a galera tenha se divertido. Alimentarem a fome do Fantástico. E eu quero saber onde as pessoas podem encontrá-los, além aqui da nossa mesa do Fantástico. Vic Xavier. Sim, eu sou colunista lá no Terra, mas vocês podem ficar sabendo de todas as minhas informações no @VictoriaReal lá no Instagram. @Victoria Real. Tem uma Victoria fake? Eu tentei pegar o user dela, ela Não deixou. Poxa vida, eu não sabia disso. Maldita. Fica aqui o meu apelo. That bitch. E você, querido? Eu tenho Instagram há tanto tempo que eu consegui o @Vilela. Ai, Na época que você passava as fotos pro Instagram por fax ainda. Era uma época muito antiga, então eu estou no Instagram @Vilela. E todo dia eu tô indo pra lá agora. É. Tem lives lá do meu podcast, Inteligência Limitada. Sensacional o podcast. Queridíssimo Hessel, como é que as pessoas encontram? Enquanto você tem rede social. Ainda podem ainda. me encontrar no Omelete aí, também nas redes sociais, @Marcelo Hessel, no Twitter e no Instagram também. Excelente. Se sumir, já sabe que ele ganhou o superpoder. Se sumir é porque ou ganhei na cena ou ganhei o superpoder. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Temam o terrível Doutor H. Doutor H é muito melhor que o Doutor. muito bom.